todo esse mundo de gestão de tráfego, ou seja, nós podemos estar a trabalhar sem ter que dar justificações a ninguém, a liberdade horária, geográfica, acaba por ser bastante apetecível. Em janeiro, fevereiro, março, em média foi 4.000, 5.000 euros. 4.000, 5.000 euros. Já trabalhávamos alguma coisa com anúncios pagos, mas o retorno era bastante baixo. Neste momento nós já estamos a fazer 5 vezes mais aquilo que estávamos a fazer com o mesmo investimento, isto em termos de faturação. Foi então que eu adquiri a mentoria no final de novembro, foi no dia 27 de novembro, e para minha surpresa, no primeiro mês eu já estava com 2 contratos assinados, e ao final do terceiro mês eu já consegui ter meus primeiros 5 clientes para lançamentos, da forma que eu gostaria de trabalhar com gestão de tráfego. E então a mentoria fez total diferença ali no arranque e no momento em que eu estava do meu negócio. E, coincidência ou não, que eu não acredito muito em coincidências, mas começaram a cair imensos potenciais clientes, imensos contactos, inclusive eu tive que rejeitar alguns porque estava a ficar sem agenda disponível da procura. Então eu comecei literalmente do zero, eu não sabia nem o que era um gerenciador de anúncios, não tinha ideia de absolutamente nada. E em 3 meses eu já estou com 3 clientes, sendo que um desses clientes eu tenho 2 projetos em andamento. Hoje eu estou faturando 1.400 euros, mas tem custo já de pessoas que trabalham para mim, e no Brasil está em torno de uns 7 a 8 mil reais. Na altura estava com 1 ou 2 clientes, não sei agora precisar bem. 3 meses depois já estava com 10 clientes. Atualmente tenho mais do que 10, já tenho para aí uns 15. Seja muito bem-vindo à Masterclass Gestor de Tráfego. Eu sou Luciano Roça, vou ser o teu professor aqui ao longo desta Masterclass e vamos já direto ao ponto. O que é que tu vais aprender durante todo este evento, durante toda esta nossa Masterclass? Eu vou-te mostrar porque é que a profissão de gestor de tráfego é uma profissão tão procurada no mercado neste momento, quais as vantagens de tu trabalhares nesta profissão, como é que tu consegues clientes como gestor de tráfego, afinal de contas, não adianta nada teres uma profissão que tem grandes vantagens e tu não sabes como conseguir esses clientes, e nesta Masterclass eu vou-te explicar como é que tu consegues estes clientes, vou-te mostrar também como é que tu fazes reuniões com estes clientes, vou-te mostrar as várias formas de tu ganhares dinheiro como gestor de tráfego e tudo o que tu podes fazer com anúncios, os grandes, os superpoderes do gestor de tráfego. E durante os próximos minutos eu vou-te mostrar o caminho que várias pessoas estão a seguir para ganhar entre 1.000 a 2.500 euros por mês nesta profissão. Então se tu estás à procura de mudar de profissão ou às vezes de ganhar uma renda extra, esta Masterclass ela é para ti. E eu sei que neste momento tudo isto aqui pode parecer assim um pouco bom demais para ser verdade. Eu sou das pessoas mais céticas que talvez tu possas conhecer e sempre que eu via estas possibilidades de ganhar dinheiro na internet, eu ficava meio cético. Será que isto aqui é verdade? Será que isto aqui é algum golpe? Será que isto aqui é alguma burla? Mas, na verdade, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a diferenciar aquilo que era um esquema e aquilo que realmente é uma profissão de verdade. A profissão de gestor de tráfego é uma profissão como qualquer outra. Ela pode ser feita online, ela pode ser feita a partir de casa, a partir do teu computador e, óbvio, vais ter que estudar, vais ter que trabalhar. Em nenhum momento tu vais me ver aqui a falar sobre ganhar dinheiro a dormir ou sem trabalhar ou sem precisar de fazer nada. Tudo o que eu vou-te passar aqui exige trabalho, exige dedicação, exige estudo. Então se tu estás à procura de uma forma de ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar, sem ter que estudar, sem ter que dar o litro, eu lamento, esta Masterclass não é para ti. Agora, se tu estás à procura de uma profissão que tem maiores possibilidades de ganhos do que as profissões tradicionais, à qual tu podes crescer mais rápido, à qual tu podes escalar mais os teus ganhos e sem estar a depender de um chefe que vai-te fazer um aumento mínimo ou de, se tu tens interesse em poder trabalhar a partir de casa, para poderes ter mais controle sobre o teu tempo, ou poder estar próximo dos teus filhos, então esta Masterclass é para ti. Eu gostaria de dar este aviso no início, que é para diferenciar já o tipo de pessoas que vai assistir a esta Masterclass. E eu acredito que neste momento podes estar a pensar assim, será que isto acontece? Será que isto é verdade? O que é que será que isto é? Então eu convido-te a ficares connosco nesta Masterclass para entenderes tudo aquilo que faz o gestor de tráfego e como é que tu também podes tornar gestor de tráfego ou gestora de tráfego. E se eu não tivesse visto isto acontecer com os meus alunos, com centenas de alunos ao longo dos últimos anos, eu provavelmente também não acreditaria. Mas eu vou só trazer aqui alguns resultados de alguns alunos e em um minutinho eu já volto aqui para a Masterclass para falar contigo. No passado fizemos realmente 119 mil e este ano já vamos atingir os 170 mil neste momento.
com projeções de chegar a 250 a 300. E hoje, em termos de faturamento, Vera, com esses clientes, quanto é que tu consegues, como gestora, a trabalhar em casa? Cerca de 1.500 euros por mês. Boa, por mês. Eu tenho 61 anos. É a liberdade. A liberdade de eu poder fazer o meu horário, de não ter preocupação. Posso trabalhar em qualquer lado. É como tu estavas a dizer há pouco, e é viciante. O tráfego é viciante. É viciante. Hoje, atualmente, eu tenho clientes dos Estados Unidos, Portugal, Suíça e Brasil. Hoje, em termos de faturamento, Richard, como é que estás no teu negócio? Hoje eu estou faturando 1.400 euros. A gente tem custo já de pessoas que trabalham para mim. E no Brasil está em torno de uns 7 a 8 mil reais. Olha, neste momento estou a tirar só de gestão de tráfego 1.750 euros. Time, 2 filhos, conseguir crescer tão rápido em 4 meses, os meus sinceros parabéns. E o que essas pessoas fizeram foi algo muito simples. Elas confiaram no método. Elas seguiram um passo a passo. E é sobre este método, esta Masterclass. Como é que tu também podes seguir este método passo a passo para que tu também possas te tornar gestor de tráfego. Mas antes de eu explicar o método, deixa-me contar como é que eu cheguei até ele. Então, quem sou eu? Eu sou o Luciano La Roça, também conhecido nas redes sociais como Tio Lu. Eu trabalho online há mais de 10 anos, mas eu nunca fui uma pessoa que teria muita tendência para trabalhar online. Eu, como podes ver, eu sou aquela pessoa que está ali no canto, bem parecida com o Harry Potter. E se tu vires aqui algumas expressões de português do Brasil, é porque eu nasci no Brasil, mas eu com 3 anos mudei-me para Portugal. E hoje vivo no Brasil há mais ou menos 5 anos, passei 30 anos da minha vida em Portugal. E então, às vezes, acabo por misturar algumas palavras. Então, se fiz aqui algumas misturas, é por causa disso. E eu nunca sabia o que eu queria fazer da vida. Eu vivia naquela época em Alcobaça, eu nunca sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida, até que encontrei o ténis. E o ténis, eu apaixonei-me pelo ténis. Eu quis ser jogador de ténis, não deu certo, virei professor de ténis. Só que chegou uma época na minha carreira que eu sentia algo que talvez tu também sintas neste momento, que é... Eu olhava lá para a frente e eu não via formas de eu poder escalar os meus ganhos. Eu não via forma de eu poder ter mais controle sobre o meu tempo. Então algumas coisas frustravam muito, como por exemplo ter que fazer uma reunião para aumentar 50 euros o meu salário, ou então eu estar muitas vezes lá a trabalhar e eu já não tinha vontade, eu queria fazer outras coisas, eu queria poder crescer, eu queria poder dizer assim, se eu trabalhar mais, se eu me esforçar mais, eu quero ganhar mais. E infelizmente as aulas de ténis não davam essa liberdade, por mais que eu gostasse de ser professor de ténis. E eu comecei a procurar por algumas formas de ganhar dinheiro. Eu comecei a procurar formas de abrir um negócio. Porque nós estamos a falar em 2008. Então, em 2008, redes sociais só nos Estados Unidos, ganhar dinheiro online era uma coisa para malucos. Só que naquela época eu encontrei, ao pesquisar na internet, uma coisa chamada blogs. E eu comecei um blog em Portugal lá para o final de 2009. Em parceria com o Paulo Faustino. Então eu comecei o meu blog. O meu blog naquela época falava sobre freelancers e ao falar sobre freelancers eu comecei a escrever sobre uma rede social que crescia nos Estados Unidos. E lembro, estamos a falar lá para 2010, sobre o Facebook. Eu comecei a escrever sobre o Facebook lá para 2010, 2011 e conforme eu escrevia sobre o Facebook, e naquela época eu escrevia sobre como é que os freelancers podiam usar o Facebook para conseguirem mais clientes, uma coisa aconteceu. Várias empresas começaram a encontrar no meu blog e começaram a mandar e-mails e a dizer o seguinte: olha, Luciano, eu gostei muito do teu conteúdo sobre página de Facebook. Tu não queres fazer a gestão das páginas da minha empresa? E eu comecei a trabalhar naquela época a prestar serviço online em que eu geria páginas de Facebook. Então era aquilo que hoje chamamos de gestor de redes sociais. Só que eu era só focado no Facebook, que era a rede social da época. E só que começaram a acontecer algumas coisas. O Facebook começou a cair o alcance orgânico. O que é o alcance orgânico? Cada vez que eu publicava um conteúdo para os meus clientes, aquele conteúdo ele alcançava no início todos os fãs daquela página. Só que com o passar do tempo, o que é que começou a acontecer? O alcance do Facebook começou a cair. Ou seja, eu fazia um post e aquilo só chegava a metade dos meus fãs, dos fãs do meu cliente, depois começou só a chegar a 30% dos fãs do meu cliente, depois a 20% dos fãs do meu cliente, e eu comecei a ter problemas, porque eu não conseguia entregar os resultados para os meus clientes, porque o Facebook tinha começado a cortar o alcance. Isso hoje ainda acontece, por exemplo, na tua conta de Instagram, se tu tiveres 1000 seguidores, quando fazes uma publicação, essa publicação só vai chegar, sei lá, a 10% ou 5% desses seguidores que tu tens no Instagram. E eu comecei a ver que o Facebook começava a lançar uma coisa muito interessante na época, que eram os anúncios. E eu comecei a estudar sobre anúncios. E muitos dos meus clientes que me contratavam para fazer a gestão de páginas de Facebook passaram-me a contratar para fazer a gestão de anúncios pagos. Então, eu passei de alguém que era
um gestor de conteúdo para um gestor de tráfego. Então o gestor de tráfego ele trabalha com anúncios pagos. Mais uma vez, estamos a falar sobre isto há mais de 10 anos. E isso permitiu-me ter muitos clientes no mundo inteiro e permitiu-me fazer uma coisa que eu fiz durante muitos anos. Hoje já não faço tanto, mas fiz isso durante muitos anos, que é trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Então eu passava, por exemplo, um mês num país, outro mês no outro, outro mês no outro, outro mês no outro, e desta forma eu conheci dezenas de países. Eu trabalhava e viajava ao mesmo tempo. E foi algo muito interessante e conforme eu fazia mais isso, mais empresas me contratavam. Então eu cheguei a trabalhar com a Mercedes, com a Renault, com a Givochat, fui entrevistado em vários meios de comunicação bastante conhecidos em Portugal e eu divulgava aquilo que eu fazia. Eu mostrava, olha, estou a trabalhar, a viajar, tenho os meus clientes no mundo inteiro, recebo em dólar, recebo em euro, recebo em reais do Brasil e muitas pessoas começaram-me a perguntar, Luciano, mas como é que tu fazes isso? Eu também quero isso, porque eu estou insatisfeito do meu trabalho, estou insatisfeito do meu emprego, etc. Eu quero mudar, ou quero ter essa possibilidade. E eu comecei a explicar para algumas pessoas aquilo que eu fazia, mas chegou uma hora que eram muitas pessoas. E eu pensei, olha, porquê que eu não lanço um curso online em que eu posso ensinar as pessoas a fazer isto? E foi aí que eu comecei a ensinar outras pessoas também a trabalharem como gestor de tráfego, a trabalharem nesta profissão. E isto foi bem interessante, porque eu pude, ao longo dos últimos anos, formar centenas ou até milhares de pessoas nesta área. Mas vamos a mais detalhes sobre o que faz o gestor de tráfego. Então foi assim que eu cheguei neste método e agora eu vou-te esclarecer para que tu possas também fazer este método passo a passo. O que é que faz um gestor de tráfego? Então, certamente, tu já viste na internet ali aquelas opções de patrocinado, de anúncios patrocinados, ou até quando tu entras no YouTube, tem aqueles vídeos de anunciantes, ou quando tu vais no Google, tem aqueles anúncios que aparecem lá no topo. Muitas pessoas acreditam que aquilo só é feito por agências, é feito por grandes agências, é feito por uma equipa grande, mas na maioria das vezes aquilo é feito por uma pessoa que está na sua casa, que está muitas vezes de pijama e a trabalhar a partir da internet. E esse profissional ele é o gestor de tráfego. Então ele é o responsável por fazer com que esses anúncios apareçam às pessoas certas. Então ele é contratado por empresas para que os anúncios dessas empresas cheguem às pessoas certas e com isso obtenham resultados. E como é que ele faz isso? Ele utiliza as plataformas de anúncios do Facebook e do Instagram, do Google, do YouTube, do TikTok, do LinkedIn e por aí vai. Mas não te preocupes que ao longo da Masterclass eu vou esclarecer vários pontos sobre isto, quais são as ferramentas, etc. Então, mas certamente se viste aí algum patrocinado, foi um gestor de tráfego que fez esse anúncio. Vamos a um exemplo prático para tu entenderes melhor. Vamos a um exemplo da escola de balé, do negócio local. Não é? Esse negócio local, uma escola de balé, vamos imaginar que ela abriu e ela precisa de angariar clientes. Não é? Só que ela sabe que pelos meios tradicionais, jornais, rádio, outdoor, etc., é um pouco difícil ela conseguir angariar clientes. Se não, digamos, muito, muito difícil. E o que é que ela faz? Geralmente ela entende, ok, olha, eu preciso de ir para a internet, porque é lá que as pessoas estão. Só que a dona da escola de balé, ela até pode ir por aquele caminho mais comum, que eu vou criar então um Instagram, eu vou criar um site e por aí vai. Só que ela rapidamente ela esbarra naquele problema que nós vimos, que é o alcance orgânico. Não adianta nada ela ter seguidores no Instagram se esses seguidores não veem as publicações dela e com isso ela não consegue clientes. E rapidamente ela entende, ou não, né? Há algumas empresas que nem isso entendem, e depois o gestor de tráfego pode convencê-las a fazer anúncios, mas que ela precisa de fazer anúncios para vender. Só que aí ela começa a perceber uma coisa, que ela não tem tempo para estudar sobre anúncios, que ela não gosta muitas vezes sobre anúncios, afinal de contas ela abriu uma escola de balé para dar aulas de balé, ela não sabe mexer naquilo, ela não tem o mínimo interesse, enfim. E o que é que ela faz? Ela contrata o gestor de tráfego. Então ela faz com que o gestor de tráfego utilize as ferramentas de anúncios para atrair clientes para aquela escola. Tá? Então o gestor de tráfego vai utilizar essas ferramentas para atrair esses clientes. Então, os clientes, neste caso da Escola de Balé, verão imagens da Escola de Balé, anúncios, vídeos da Escola de Balé. Com isso, vão clicar para entrar em contato e depois irem experimentar a aula. Não te preocupes que ao longo da Masterclass eu vou-te dar exemplos práticos de como é que isto funciona e todo o poder do gestor de tráfego. E algumas pessoas perguntam, Luciano, então o gestor de tráfego é um gestor de conteúdo? Não, o gestor de tráfego é a pessoa que faz anúncios. Quem publica conteúdo é o gestor de redes sociais, isso é uma outra profissão. O gestor de tráfego digital, também conhecido como gestor de tráfego digital, é a pessoa que faz anúncios para os seus clientes. Tá? E ele, obviamente, ele não cria apenas os anúncios para os clientes. Ele define a estratégia, ele analisa se aqueles vídeos ou aquelas imagens estão a trazer o retorno do cliente, ele olha para os dados, eu já vou mostrar daqui a pouco alguns desses dados, para entender se aquele anúncio está a ir bem ou se não está a ir bem. Então o trabalho dele não é só fazer com que o anúncio apareça ao cliente certo, é também olhar e entender se aquele anúncio está realmente a atrair o público do cliente dele, se está a trazer vendas, se está a trazer contatos, etc.
E ele pode fazer isto para uma única empresa ou para várias empresas ao mesmo tempo. Aliás, o mais comum é que ele faça isto para várias empresas ao mesmo tempo. Então, que ele trabalha como se fosse um freelancer. Ele atende várias empresas em simultâneo. E aqui é um ponto muito positivo do gestor de tráfego. Porquê? Porque tu, literalmente, podes, de um mês para o outro, conseguir mais 3, 4 clientes. Só depende de ti. Então, se tu estás à procura de uma profissão que só dependa de ti, esta é uma ótima profissão. Isto era um pouco o que me frustrava quando eu dava aulas de ténis e também durante um tempo, quando eu trabalhei como jornalista. Aquilo não dependia só de mim. Ou seja, aquilo dependia de outras pessoas de eu poder ganhar mais. Eu disse, não faz sentido para mim, isto não faz sentido. Se eu quero produzir mais, se eu quero trabalhar mais, se eu quero ganhar mais, eu tenho que ter algo que só dependa de mim. Então, este é um dos benefícios da profissão de gestor de tráfego. Isto só depende de ti para tu conseguires mais resultados. E tu podes ter mais clientes, podes ter também menos clientes. Às vezes nós temos alunos que dizem, temos o exemplo, principalmente isso acontece muitas vezes com mães, em que elas, por exemplo, eu quero ser mãe, então eu quero diminuir um pouco a minha carga de trabalho. Com isso, sei lá, eu quero ter menos 3 clientes. Ela tem 10, quero ter menos 3 clientes. Quero passar a ter 7, porque eu quero aproveitar um pouco a maternidade, quero aproveitar um pouco os primeiros meses com o meu filho. E tudo bem, tu podes ir remanejando as coisas como tu quiseres. E este é um ponto muito interessante. Nós temos, por exemplo, uma aluna, a Ste, que durante muito tempo ela decidiu, olha, só quero ter 3 clientes, cada um a pagar-me um determinado valor, já vamos falar sobre valores daqui a pouco, e eu faço essa minha gestão. Quando eu passar esta fase da maternidade, eu volto a procurar mais clientes, volto a aumentar os meus rendimentos e por aí vai. As coisas vão crescendo. Está bem? E eu sei que neste momento tu tens várias dúvidas na tua cabeça sobre a ferramenta, sobre quanto é que ele cobra, sobre quanto é que o cliente paga, se tem contrato, se não tem contrato. Não te preocupes, eu preparei esta Masterclass para tirar todas as dúvidas que tu tenhas na tua cabeça. Mas Luciano, falaste que tu começaste em 2012. Porquê é que o momento é agora? Na verdade, quando eu comecei em 2012, eu era dos poucos gestores de tráfego em Portugal. E por incrível que pareça, passado muitos anos, esta área ainda carece de profissionais. Não existe o volume de profissionais que os donos de negócio em Portugal precisam. E vais entender porquê. Porque cada vez mais negócios em Portugal vêm para a internet e cada vez mais negócios abrem. Então, por exemplo, Portugal, principalmente depois do que aconteceu na pandemia, foi dos países em que mais empresas abriram na União Europeia. Por algumas razões. E principalmente porque muitas pessoas viram, talvez tu possas ser um desses casos, na pandemia muitas pessoas refletiram sobre a sua vida profissional. E algumas delas disseram o seguinte, quer saber, olha, eu vou abrir o meu negócio, eu vou começar a abrir aqui algo meu, eu vou querer abrir um negócio em que eu vou trabalhar a partir de casa, etc. Então muitas pessoas começaram a abrir empresas, muitos negócios locais, muitos e-commerce, muitos prestadores de serviços, passaram a abrir empresas e demitiram-se dos seus empregos. Inclusive isto foi uma onda que foi no mundo inteiro, não apenas em Portugal. Várias pessoas admitirem-se a criarem o seu próprio negócio. E o que é que aconteceu? O que é que acontecia antes da pandemia? Não é? 61% das empresas não tinham presença online. 61% das empresas em Portugal, em pleno 2019, não tinham presença online. E o que é que aconteceu? 47% das empresas dizem ter aumentado o seu investimento em marketing digital, porque elas perceberam que elas não podiam depender, a pandemia fez elas refletirem sobre isso, que elas não podiam depender só de o negócio offline. Elas precisavam de investir no digital. E o que é que aconteceu? Os portugueses também começaram a comprar mais online e Portugal foi dos países da União Europeia que voltou a crescer. Então muitos negócios neste momento precisam destes profissionais, porque como já vimos, só através de conteúdo isso não é suficiente. E por falar em conteúdo, o alcance orgânico é cada vez menor, ou seja, de ano para ano, o alcance, por exemplo, do Instagram e do Facebook, que são as duas redes mais utilizadas em Portugal, tem diminuído, ou seja, os negócios têm cada vez mais dificuldades só através do conteúdo chegarem aos seus clientes. E, segundo o próprio LinkedIn, durante o ano de 2022, a profissão de gestor de tráfego foi das que mais cresceu em Portugal. Então, foi das 25 profissões que mais cresceu em Portugal. E outra possibilidade muito interessante é que tu podes trabalhar para o mundo inteiro. Então, tu podes trabalhar com clientes dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, da França, se souberes falar inglês ou até se souberes falar espanhol, há aqui uma possibilidade dos países hispânicos. Então, ou seja, quando eu vejo as pessoas dizerem eu tenho que sair de Portugal para eu poder ganhar mais, eu fico muito triste com isso, porque elas não viram a possibilidade de elas poderem continuar em Portugal. E não te iludas, Portugal tem um ótimo clima, tem uma ótima comida, é seguro. Então, comparado a 99% dos países, e olha que eu viajei bastante, Portugal é um ótimo país para se viver. E fico muito frustrado quando vejo pessoas irem para países, sei lá, em que 9 meses do ano é só neve, é só frio, a comida não é boa, só para ganharem ali os seus 400, 500 euros a mais. Eu digo assim, se eles soubessem das possibilidades que existem no digital, eles poderiam escalar os seus ganhos mantendo-se num bom país
E não se iludam, é difícil ficar longe de amigos, é difícil ficar longe de família, é difícil ficar longe de onde nós crescemos. Eu sei disso porque eu viajei bastante. E tu podes manter tudo isto, mantendo em Portugal e trabalhando lá para fora e ganhando mais. Então o objetivo é mostrar-te estas possibilidades, que isto existe. Então o Expresso, inclusive, trouxe uma notícia de pessoas portugueses que são recrutados para trabalhar à distância para o estrangeiro. Então este é um exemplo de que há portugueses já a fazer isto, não só na profissão de tráfego, em outras áreas também, mas esta é uma possibilidade de continuar em Portugal e mesmo assim ganhares bem. Então nós temos um momento perfeito aqui, nós temos mais empresas a abrir, temos mais empresas a vir para online, temos o alcance orgânico a cair e temos os gestores cada vez a serem mais procurados no mercado. E além disso, em Portugal tudo foi acelerado. Nós temos pagamentos que são cada vez mais facilitados, as pessoas estão cada vez mais habituadas a comprar online. As ferramentas de comunicação, tenho a certeza que já testaste aí algum Zoom, algum Google Meet, algum Teams da Microsoft para fazer reuniões. Quando eu comecei, era um Deus macuda para fazer uma reunião online. Hoje em dia é muito tranquilo, muito mais tranquilo. Tá? E os clientes estão cada vez mais habituados a contratar online. Na minha época, quando eu comecei como gestor de tráfego, eles obrigavam praticamente, vamos almoçar, fazendo a reunião e aí vamos trabalhar juntos. Hoje em dia, tudo praticamente acontece online. Também pode haver reuniões presenciais, mas o online é o suficiente. O que faz com que, por exemplo, mesmo que tu vivas numa cidade pequena, tu podes atender clientes de cidade grande. Então, eu, por exemplo, cresci em Alcobaça e durante um tempo passei em Leiria. E eu não tinha nenhum cliente de Alcobaça, nem nenhum cliente de Leiria. E nós temos o exemplo da mentoria do André Sotero. O André, ele vive na Ilha da Madeira, tem 21 anos, hoje ganha mais de 3.000 euros por mês como gestor de tráfego. E ele não tem um único cliente da Ilha da Madeira. Todos os clientes dele são do continente. Ele nunca viu presencialmente praticamente todos os clientes dele. Então, esta é uma das grandes vantagens da profissão. Mesmo que tu vivas numa cidade pequena, tu não precisas mudar para Lisboa ou para o Porto para poderes ganhar mais. Tu podes manter nessa cidade pequena. Tá? Ou se tu és de Lisboa e do Porto e queres-te mudar, mas queres continuar a receber como se fosse em Lisboa, também tens esta possibilidade. Então, existem estas vantagens. Tá? Então, em Portugal, neste momento, é como se o marketing digital estivesse a levantar voo e não há ninguém para pilotar. E lembrando que todo este serviço do gestor de tráfego ele pode ser feito para o mundo inteiro. Eu falo, obviamente, de Portugal, mas nós temos, por exemplo, muitos alunos do Brasil que eles prestam serviço para clientes em Portugal e para clientes do Brasil. Temos alunos que prestam para clientes dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra e por aí vai. Nós temos alunos, inclusive, que moram na Inglaterra e têm clientes na Inglaterra. Então, esta é uma possibilidade muito interessante que todo o gestor pode ter. E tudo a partir da tua casa, sem precisar sequer alugar um escritório ou uma mercadoria. Se fosse tentar abrir um negócio mais tradicional, tinhas que ter um espaço físico, tinhas que ter mercadorias, tinhas que ter um investimento muito grande para começar este negócio. Este tipo de negócio não. Ele precisa da tua vontade de trabalhar e esta é uma coisa que eu bato sempre. Não adianta. Apesar de todas as possibilidades, tu vais ter que trabalhar, tu vais ter que estudar, né? Mas podes fazê-lo a partir de casa com um computador e com uma internet. Então nunca foi tão fácil empreender. Né? Nunca foi tão fácil empreender como é hoje em dia. E tudo isto podes ir indo aos poucos, sem precisar de abandonar o teu emprego atual. Por exemplo, o Vasco é nosso aluno e o Vasco, ele trabalha como hospedeiro de bordo, ou seja, ele está lá no avião a servir as suas bebidas, etc. Salvo ele trabalha na Ryanair, acho eu, salvo erro, e ele fatura, além do que ele trabalha lá com o trabalho dele a tempo inteiro, ele fatura 1.000 euros a mais todos os meses como gestor de tráfego. Então, cada vez que ele chega de uma viagem, ele vai, abre o seu computador, liga-se à internet, atende os clientes dele, faz os anúncios, olha para os dados que ele tem, para os resultados, etc. E depois volta para a sua viagem e faz sempre assim, faz este trabalho. Então, se alguém que passa literalmente o tempo inteiro na nuvem é capaz de trabalhar como gestor de tráfego, eu acredito que qualquer pessoa pode conciliar esta profissão com a profissão que tem atualmente. E não te iludas, mudar de carreira virou o novo normal. Quando eu decidi não continuar com as aulas de ténis e focar-me 100% no digital, muitas pessoas acharam que era maluco. Como assim? Estás a perder esta grande oportunidade? Daqui a 10 anos aqui no clube, pode ser que tu sejas diretor e vais ganhar mais. E na época para eles ganhar mais significava que ganhar tipo 1.300 euros por mês. E não vai esperar, etc. Assim, não, eu quero arriscar no digital. Mas naquela época todas as pessoas me viam como maluco. Hoje em dia ainda vão te ver como maluco, tá? E a maioria das pessoas não vai apoiar qualquer tipo de decisão ou qualquer forma de empreender. É o normal. A maioria das pessoas não apoia e muitas vezes essa falta de apoio vem de familiares e amigos. Muitas vezes vem de dentro de casa. Não sei se alguém se identifica com isto. Se identificas com isto, deixa aqui um comentário. Porque assim, isto muitas vezes vem de dentro de casa. Só que está a virar cada vez mais normal. Cada vez mais normal é mudar de posição, querer mudar. Aquela história de eu vou começar numa empresa e vou trabalhar o resto da vida nessa empresa. É uma ilusão. Hoje em dia isso já não acontece mais. Então mudar de carreira virou o novo normal. Mas Luciano, se isto é tão bom, se isto é tão interessante, porquê é que não estão todos a fazer isto? Porquê é que não estão todos a fazer isto?
E existem algumas razões. A primeira delas é que algumas pessoas acham que este tipo de profissão online é só para quem entende muito de informática. É aquela pessoa que sabe formatar computadores, é aquela pessoa que é um nerd, não é? Aquele nerd mais conhecido como nerd, etc. Mas não, isso não é verdade. Obviamente, sei lá, tens de saber ligar um computador, ligar-te à internet, criar uma conta no Instagram, criar uma conta no Facebook, tens de ter ali uma habilidades cognitivas para poderes começar nesta profissão. Mas não precisa ser nenhum nerd de internet, aquela pessoa que passa o dia inteiro no computador, não sai de casa, etc. Isso não precisas. Se fores, ótimo. Familiaridade vai te auxiliar, mas não é um requisito obrigatório. Há muitas pessoas, inclusive eu perguntei isto no outro dia, olha, o que é que tu acreditavas antes da profissão de gestor de tráfego que agora esse mito foi quebrado? Muitos achavam que era preciso aparecer, que era preciso estar o tempo inteiro a aparecer, que era preciso gravar vídeos, era preciso ter um canal de YouTube, nada disso. Muitos dos nossos alunos que mais ganham, eles nunca apareceram. Eu dei há pouco o exemplo do André. O André, ele não tem um único vídeo nas redes sociais dele. Ele nunca apareceu. Então, assim, tu não precisas de aparecer, nem sequer precisas criar conteúdo. Se apareceres, criares conteúdo, vai-te ajudar. Luciano, sou uma pessoa extrovertida, eu até tenho vontade de criar conteúdo na internet, só nunca pensei nesta profissão, faz sentido para mim? Fica à vontade, tá? Tu podes criar conteúdo. Mas o que acaba por acontecer é que não é obrigatório. Algumas pessoas não avançam porque acham que tem que ter um supercomputador. Aquela ideia antiga de que, nossa, eu sei lá, para eu ser designer eu tinha que ter um supercomputador para ter um Photoshop instalado, etc. O gestor de tráfego não tem qualquer requisição de tu teres um software para tu poderes trabalhar na profissão. Nem um computador muito bom. Ele liga à internet, ele funciona ótimo. Luciano, dá pelo telemóvel? Não dá. Só dá pelo computador. Tá? Então, mas se tu queres trabalhar online, tu precisas de um computador. Algumas pessoas acham que por estar numa cidade pequena, porque elas acham que só vão atender clientes da cidade dela. Isso é uma verdade. Nós temos, por exemplo, o André hoje, ele fatura mais de 3.500 euros por mês e ele só tem praticamente clientes da Póvoa do Varzim. Da Póvoa do Varzim. Então, olha que interessante. E ele decidiu só ter os clientes lá localmente, etc. E está tudo bem. Mas tu não precisas de fazer isso. Tá? Dei há pouco o exemplo do outro André. E há vários exemplos de alunos nossos que não têm um único cliente na sua cidade. E eu sou um ótimo exemplo também. Eu nunca tive clientes da minha cidade. Há muitos que acreditam, Luciano, mas eu não sei me vender, eu não sei vender serviço, etc. Repara, tu neste momento já vendes a tua hora. Ou seja, quando tu és contratado por uma empresa, tu vendeste para ser contratado por aquela empresa. A única coisa que precisas saber quando tu queres prestar serviços é saberes vender o teu serviço a outros clientes. E eu já vou falar daqui a pouco na Masterclass sobre isto. Há muitos que acham que para trabalhar na internet com a parte de marketing é necessário uma faculdade de marketing digital. Eu não tenho faculdade de marketing digital e não conheço nenhum aluno nosso bem sucedido que tenha qualquer faculdade em marketing digital. Até porque uma faculdade ela forma-te para tu seres uma pessoa que vai trabalhar em multinacionais de marketing digital. Não tem nada a ver com o que eu estou a propor aqui. Eu estou-te a propor tu seres um gestor de tráfego, teres vários clientes e com isso poderes escalar os teus ganhos. E há muitos que acham que não têm tempo. Luciano, eu preciso de anos a estudar como gestor de tráfego. Não. Aí, por exemplo, nos nossos alunos, ao fim de 20 horas, eles já estão prontos para atender o seu primeiro cliente. Tá? Então, a questão do tempo não é como no mercado tradicional, precisas ficar 3, 4 anos numa faculdade para sair lá e depois procurar umas vagas, etc. Existem formas de ir mais rápido no digital. Tá? Luciano, mas será que os donos de negócio não podem fazer isto eles mesmos? Eles podem fazer. Eles podem fazer os anúncios deles se eles quiserem. Da mesma forma que eles também podem limpar o chão, da mesma forma que eles também podem tratar da contabilidade, da mesma forma que eles podem, sei lá, ir buscar as coisas aos fornecedores. O dono do negócio ele pode fazer praticamente qualquer coisa, mas repara, não foi para isso que ele abriu o negócio. Ele abriu o negócio para ele fazer aquilo que ele gosta. Demos o exemplo da Escola Vale, mas sei lá, um cabeleireiro. Um cabeleireiro, ele vai abrir um negócio de cabeleireiro porque ele gosta de cortar cabelo, pintar cabelo, fazer barba, etc. Então, o que acaba por acontecer aqui é o dono do negócio tem que se focar naquilo que ele é bom. E para o resto ele delega, como é a parte dos anúncios, como é a parte da contabilidade, como é a parte da empresa, etc. Também? Então, sim, ele pode. E pode ser até que alguns façam. Mas repara, olha que louco, se alguns fizerem, o que é que vai acontecer? Se eles fizerem isso, eles vão ter, e fizerem bem, eles vão ter muitos clientes. Se eles tiverem muitos clientes, eles não vão ter tempo para continuar com os anúncios. Então, de qualquer das formas, o dono do negócio, ele precisa de ter um gestor de tráfego. Ele precisa de alguém que vá acompanhá-lo ao longo do trabalho. Bem? Ótimo. E Luciano, quanto é que o gestor de tráfego pode cobrar por cliente? Vamos falar de din-din, vamos falar de money. Quanto é que ele pode cobrar por cliente? E existe aqui um valor que eu recomendo para os meus alunos, que é o gestor iniciante começa com um valor de pelo menos 200 euros por mês por cliente. Então, se ele tiver 10 clientes, será 2.000 euros por mês. E este valor que eu estou a falar, ele não inclui os anúncios. Ou seja, este é o valor que o cliente paga para o gestor para ele prestar este serviço todos os meses. Daqui a pouco já vamos falar do valor dos anúncios. Luciano, é mais IVA? É menos IVA? É com o IVA incluído? Isto aqui tu vais decidir com o passar do tempo, né? Tu podes decidir que queres 200 euros mais IVA ou queres decidir que os 200 euros fiquem incluídos aqui o IVA. Então, és tu que escolhes. E esta é a beleza da profissão.
És tu que escolhes. Luciano, mas eu quero incluir mais IVA. Ótimo, então estás à vontade. Não, tu é que decides, tu és dono. E eu acredito que muitas das insatisfações que tu tenhas no teu trabalho atual é porque tu queres ter mais controle. E tu podes ter mais controle de quanto é que tu vais cobrar para as pessoas. Está bem? E este aqui é um valor para iniciantes. Pessoal, mais experientes podem cobrar 300, 400, 500, 600. Nós temos alunos que cobram 1000 euros por cliente por mês para fazer a gestão dos anúncios. Óbvio, são alunos com mais resultados, são alunos mais experientes, que não começaram ontem, tá? Mas estas são possibilidades. Então, no outro dia estava a falar com uma aluna que ela fechou uma avança mensal de 1500 euros. Com aquele cliente. Óbvio, já é uma pessoa que trabalha nesta área há 2 anos, já tem mais experiência, então é como tudo, né? Tu vais escalando. Só que repara, no emprego tradicional, para tu escalares para 10 vezes mais o teu salário, tu precisas às vezes de ficar 10 anos nessa empresa. Aqui, tu no espaço de 2 anos, aplicando, estudando, pondo em prática as coisas, tu consegues escalar o teu salário muito mais rápido do que no meio tradicional. E lembrando que vocês podem ter clientes que pagam este valor durante muitos anos. Ou seja, eu tive clientes que eu trabalhei junto 5 anos. Então eu comecei, e no caso deste cliente eu cobrava 1000 dólares por mês, que era um cliente estrangeiro, e nós trabalhamos durante 5 anos juntos. Ou seja, ele pagava-me 12 mil dólares por ano, só para eu trabalhar com esse cliente. Então tu podes adquirir um cliente hoje e ele continuar contigo durante longos meses. E lembrando, os 200 euros que eu falei, estou a falar de valores para iniciantes. E reforço, este é o valor pago pelo serviço. O valor que é pago pelos anúncios, de quanto é que vocês pedem que o vosso cliente invista em anúncios, esse valor é pago mais à frente. E tudo isto sem vocês precisarem dar a cara ou criar conteúdo nas redes sociais. E quantos clientes eu consigo ter como gestor de tráfego, Luciano? Será que eu consigo 5? Será que eu consigo 10? Bem, isto é um redondo, depende. Porque tu podes ter, literalmente, quantos clientes tu quiseres. E então, Luciano, o que é comum o gestor de tráfego conseguir? Olha, ao fim do mês dele começar na profissão, começar a fundo mesmo, né? Também não é uma pessoa ali que vai estudar 30 minutos por dia. Começar a fundo aí, a dedicar-se pelo menos 1, 2 horas por dia a estudar a profissão e a pôr em prática. Ao fim de um mês e meio, é bem comum ele já ter os seus primeiros 2 clientes. Ao fim de uns 3 a 4 meses, ter ali os seus primeiros clientes não é algo incomum. Ao fim de, digamos assim, 10 meses de trabalho, ter ali os seus 10 a 15 clientes também não é algo comum. Isto é uma perspectiva. Se, por exemplo, estivesse a começar em março, lá para agosto já serias capaz de ter os teus primeiros 10 clientes como gestor de tráfego. Óbvio, estudando, trabalhando, indo atrás, tá? Não vai cair do céu. Tá? Não é só porque tu decidiste que as coisas vão acontecer. Mas se tu fores atrás, nós temos vários casos de alunos que ao fim de 3, 4 meses já têm ali os seus 3 a 4 clientes como gestor de tráfego. E olha aqui um exemplo de uma mensagem que eu recebi no outro dia, bem interessante. Olá, Tulu, o ano passado o meu namorado comprou o teu curso e eu na altura estava mais cética quanto a tudo isso. Ou seja, o namorado dela comprou o curso, começou a estudar comigo e a esposa estava cética. No entanto, passado um ano, eu trabalho exclusivamente com gestão de tráfego. Ou seja, a esposa que não acreditava naquilo que o marido estava a estudar, e muitas vezes isto acontece, um depois puxa pelo outro, ao fim do ano, a própria esposa estava a trabalhar com gestora de tráfego. E com isso ela despediu-se da empresa onde trabalhava, conseguiu finalmente dedicar o tempo aos filhos. Então, uma mãe consegue passar em casa a trabalhar e estar com os próprios filhos e consegue ser recompensada com o próprio trabalho. Só tenho a agradecer por finalmente conseguir ter a vida que sempre sonhei. Então, tudo isto no espaço de um ano. No espaço de um ano, começar uma profissão, demitir-se do trabalho anterior, ainda tendo filhos e com o marido também a trabalhar na área. E outro caso aqui, que eu recebi uma mensagem de uma aluna, é ela dizendo o seguinte: Lu, vim passar uma temporada no sul de Espanha, 1 ano ou 2, ou seja, trabalha como gestora de tráfego e decidiu mudar-se para o sul de Espanha e passar lá durante 1 ano ou 2. Queria só te agradecer, porque graças ao que aprendi com vocês, consigo ter uma habilidade. Uma brasileira, no caso brasileira que mora em Portugal, ela tinha-se mudar para Portugal, começou como gestora de tráfego e conseguiu tantos clientes, e ela agora consegue passar o mundo, mesmo tendo filhos, e decidiu passar 1 ano no sul de Espanha. Já citei que sou nômade digital, ou seja, a pessoa que trabalha e viaja ao mesmo tempo, e organizei a minha vida, do meu marido e do meu filho. Caberem as 4 malas e um carro. E olha que ainda temos mais 2 vira-latas portugueses que nos acompanham nesta aventura. Então, marido, filhos, cães, e ela consegue trabalhar nesta profissão e viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas, obviamente, isto aqui não são números obrigatórios. São possíveis, mas cada um pode ir ao seu ritmo. Luciano, eu só me sinto confortável de ter 2 clientes, sei lá, daqui a 4 meses também. Não há problema algum. Tu podes ir indo ao teu ritmo. E a pergunta que eu te faço é: qual profissão que tu olhas para o mercado tradicional permite-te crescer tão rápido como a profissão de gestor de tráfego? Se formos pensar numa profissão tradicional, eu formei-me em comunicação social em Leiria, eu só 3 anos foram para eu estar na faculdade. Depois ainda tinha o estágio, depois ainda tinha que começar a trabalhar lá, entrar no cargo mais baixo de algum jornal. Então estamos a falar aí de 4, 5 anos para eu começar a receber pouco mais do que o salário mínimo. E aqui nós vemos casos de pessoas que em poucos meses conseguiram demitir-se do seu emprego atual, conseguiram começar a trabalhar como gestor de tráfego ou fazem no part-time, como já nós mostramos aqui. E tudo muitas vezes em menos de 1 ano.
E talvez o dinheiro, a gente fala sempre muito sobre dinheiro porque ele permite comprarmos, entre aspas, outros sonhos, não é? Se eu tenho dinheiro, eu consigo ter mais tempo para mim, ou eu consigo, sei lá, contratar uma empregada de limpeza para me ajudar a limpar a casa, ou consigo ter um melhor carro, ou consigo viajar mais. Então nós falamos muito de dinheiro porque ele é o motor de muitas das mudanças. Mas talvez o dinheiro por si só não seja o mais importante para ti, mas sim o que tu vais conquistar com ele. Então às vezes tu podes passar tempo com os teus filhos, podes viajar mais, poderes fazer mais exercício, para ti é importante, sei lá, fazer exercício e hoje não podes, tens a liberdade de trabalhar em casa e organizar o teu tempo. Às vezes estás cansado de passar tempo no trânsito, então às vezes de meia hora, 40 minutos para ir e voltar do trabalho, ou às vezes só queres ser mais valorizado, só queres estar num local em que tu digas, olha, tu és importante, eu valorizo-te, tu és importante para mim. Então às vezes só queres estar num local que seja mais valorizado, tá? E agora que eu já te mostrei o que é que tu podes fazer com a profissão, quais os benefícios, e já dei alguns princípios da profissão, como quanto cobra e quanto é que ele, e quantos clientes ele pode ter, vamos agora para o passo a passo de como é que tu podes começar nesta profissão. E agora nós começamos a entrar no método. Até aqui eu só te introduzi a como funciona a profissão. E tu precisas de entender sobre ela para começares no método. Então agora vamos começar a falar sobre a parte do método. Então agora é a parte que tu precisas confiar do método que estes alunos que hoje ganham entre 1.000 a 2.500 euros por mês percorreram. E este método que eles seguiram, ele está assente em 3 pilares. É o método ACM: aprender, conquistar e manter. Então, tu vais aprender a mexer na ferramenta, ou seja, tu precisas, para ser gestor de tráfego, tu precisas aprender a mexer na ferramenta, precisas saber o que é que ela faz, tu precisas aprender a conquistar clientes e tu precisas de saber manter estes clientes. E nós vamos começar a explicação desse método ACM pelo conquistar, pelo UC. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tu queres perder peso. Estás disposto a ir perder peso, olha, eu quero emagrecer. Qual é a primeira coisa que tu precisas fazer? Será que é cortar nos doces? Será que é beber mais água? Não. Tu precisas definir o seguinte, onde é que eu quero chegar? Né? Afinal de contas, se eu quero perder peso, qual é que é para mim o meu objetivo? Qual é que é a minha meta daqui a 2 meses, daqui a 6 meses? Quais são as minhas metas? E o trabalho de gestor de tráfego e qualquer negócio que tu comeces, tu precisas começar com metas. Então, o teu primeiro passo é definir as metas. E, Luciano, quais são as metas que eu preciso definir? Eu, neste momento, quero que tu pegues aí num papel e uma caneta, pode ser, porque nós vamos apenas aqui definir algumas metas, depois elas podem também mudar com o tempo, mas eu quero só que tu definas aqui algumas metas. Quais são estas metas? Primeira delas, com quantos clientes eu quero trabalhar? Ou seja, com quantos clientes tu te vês a trabalhar? Ah, Luciano, não tenho um trabalho full-time e quero atender 2 a part-time. Não, Luciano, eu quero mudar de profissão, então daqui a 6 meses eu quero ter essa mudança de profissão e já quero estar com 10 clientes. Não, Luciano, eu estou desempregado, eu preciso de clientes rápido, então eu quero ter 5 clientes daqui a 3 meses. Eu preciso que tu escrevas com quantos clientes tu queres trabalhar. Pois só, o que é que seria para ti ok neste momento enquanto cliente? Quanto é que tu queres cobrar por cliente? Nós falamos aqui dos 200 euros, o mínimo recomendava. Podes ir um bocadinho para cima, podes ir um bocadinho para baixo, podes ajustar um pouco aí àquilo que tu achas que é justo aí ter no teu serviço, mas quanto é que tu vais cobrar por cliente? E quando é que tu queres atingir essas metas? Não, eu quero 5 clientes a cobrar 200 euros daqui a 3 meses. Ótimo. É isto que eu preciso que tu escrevas no teu papel para tu teres noção que daqui a 3 meses, quanto é que tu queres estar a receber com esta profissão? Porque senão tu vais entrar naquela... Uma das piores coisas que pode acontecer às pessoas é a ilusão do conhecimento. Eu já sei disto do gestor de tráfego. E ok, mas quantos resultados estás a ter? Às vezes quando eu falo sobre a profissão aparecem alguns engraçadinhos a falarem: Luciano, isso, gestor de tráfego, eu não sei o que é. Eu pergunto: ok, mas quanto é que estás a ganhar? Quanto é que já faturaste com esta profissão? E essa pessoa desaparece. Né? Porque há pessoas que contêm-los com a ilusão do conhecimento. Que é, olha, eu sei, mas ok, mas como é que estás a transformar isso em ganhos para ti? Como é que estás a transformar o teu conhecimento em dinheiro no teu bolso? Então o objetivo aqui é que tu transformes conhecimento em dinheiro no teu bolso. Então tu precisas definir as tuas metas. Quantos clientes queres trabalhar? Quanto é que queres cobrar? E quando é que queres atingir este número de clientes? Então escreve num bloco de notas ou se estiveres a ver no telemóvel, não sais para um telemóvel, pega num papel e uma caneta, senão tu podes perder aqui algum conteúdo. E qualquer coisa tu podes mudar. Tá? Daqui são metas e tu podes mudar. Então, depois de definir as minhas metas como gestor de tráfego, o próximo passo é tu pensares em encontrar potenciais clientes. Luciano, como é que eu consigo encontrar potenciais clientes de tráfego? Existem várias formas, tá? Várias formas mesmo. Eu vou-te passar aqui aquelas que são as mais simples para os iniciantes. Aquelas que são as mais simples para os iniciantes. Existem outras, eu vou-te passar as mais simples de todas para que tu possas começar. Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de internet possa conseguir os seus primeiros clientes. Existem 6 formas. Eu vou-te mostrar estas formas. Não quer dizer que tu tenhas que usá-las já, mas é para anotares nas tuas bloco de notas desta aula. Então, qual é a primeira delas? Amigos e familiares. Ou seja, será que tu tens pessoas próximas? Amigos, familiares ou até pessoas, sei lá, às vezes são amigos dos teus amigos, que têm um negócio e que poderiam ser os teus primeiros clientes como gestor de tráfego? Pensa um bocadinho. Algumas pessoas dizem: Luciano, mas os meus familiares são os piores.
essas pessoas nunca me dão nada. Ok, está tudo bem. Esta é uma das opções, por isso que eu trago 6. Às vezes amigos e familiares são uma boa, às vezes são a maior furada que tem. Eu lembro-me da Katza, aluna da mentoria, ela disse para o pai que queria ser gestora de tráfego e ela já tinha uma faculdade, salvo erro, em biologia, e ela queria mudar de profissão, estava insatisfeita, etc. E o pai disse para ela, mas estás maluca, vais fazer essa profissão? A Katza, ela ficou muito triste com isso, né? Porque afinal de contas, o pai não nos apoiar numa mudança nossa muitas vezes é um choque. Mas ela utilizou isso aí para dizer o seguinte, ok, eu vou provar para ele que aquilo faz sentido. Vou provar para ele que eu vou dar certo nesta profissão. Então ela utilizou a energia que era contra ela para ela provar. Então se neste momento tu sentes que isto à tua volta é uma realidade, não é? Que as pessoas à tua volta, elas não te apoiam, eu te convido a utilizares essa energia para mostrares que realmente quem tu és. Tá? Então, amigos e familiares pode ser uma boa ou não. Então podes ter esta opção ou podes riscar esta opção. Segunda forma, tu conseguires clientes como gestor de tráfego procurando no Instagram. Eu tenho a certeza que tu passas várias horas por dia, ou pelo menos alguns minutos, no Instagram e nas redes sociais. Só que cada vez que tu estás nas redes sociais e tu estás só a consumir conteúdo, tu podes ter a certeza que tu estás a dar dinheiro para alguém. Ai, Luciano, mas eu não pago nada para estar no Instagram. Eu tenho certeza que já compraste alguma coisa porque estavas no Instagram, ou estavas no Facebook, ou estavas no YouTube. Então, ao invés de tu parares de dar dinheiro e só consumir conteúdo, que tal tu começares a utilizar este teu tempo que tu passas na internet para ganhares dinheiro? E tu tens esse tempo que tu já passas diariamente. Então, Luciano, como é que eu posso ganhar dinheiro no meu Instagram? E se tu souberes usar bem, o Instagram é uma máquina de imprimir dinheiro. O que tu podes fazer? Tu podes procurar ali na lupinha do Instagram por negócios, por lojas, mecânicas, fisioterapeutas, dentistas, ginásios. Se tu utilizares essa pesquisa, eu tenho a certeza absoluta que tu vais encontrar vários negócios no teu Instagram. E uma coisa que as pessoas me relatam depois de assistir às minhas primeiras aulas sobre o tráfego é o seguinte, Luciano, eu olhava para os negócios e nunca vinha nenhum potencial de negócio. Agora, cada negócio que eu olho, eu vejo como um potencial de negócio. Pois é isso que acontece. Quando tu começas a abrir a tua mente para esta possibilidade, tu vês a maioria dos negócios como um potencial de negócio. E no Instagram tu podes fazer isto. Tu podes pesquisar por negócios e vais ver cada um destes negócios é um potencial cliente que tu tens aqui. Então começa a utilizar o Instagram para ganhar dinheiro. E tu podes também fazer isto, e vamos para a nossa terceira forma, através do Facebook. Então tu podes procurar no Facebook por restaurantes, dentistas, fisioterapeutas, ginásios, lojas, e tu vais poder encontrar também negócios. E estes negócios depois podes entrar em contato. Eu já te digo o que é que tu precisas fazer para entrar em contato com estes negócios. E outra coisa bem interessante, tu podes filtrar por localização no próprio Facebook. Então tu consegues ir lá filtrar, eu quero só restaurantes em Leiria. Então ele vai-te fazer só um filtro dos restaurantes que existem em Leiria. E aqui tens vários potenciais clientes que tu podes encontrar. A quarta forma é prospecção offline. Luciano, o que é isto da prospecção offline? Todos os negócios que tu visitas hoje podem ser teus potenciais clientes. Vais sempre almoçar ou jantar naquele lugar. Bom, esse aí pode ser um potencial cliente teu. Vais sempre, sei lá, àquele ginásio. Será que aquele ginásio já tem um gestor de tráfego? Tu tens uma professora de pilates. Será que essa professora de pilates já tem um gestor de tráfego? Será que o dentista que tu vais, ele já tem um gestor de tráfego? Então, todos estes negócios que tens à tua volta, imagina as ruas à tua volta da tua casa. Quantos negócios existem? Quantos cafés existem? Estes podem ser dos potenciais clientes. Então, se tu fores lá presencialmente com eles, conversa com eles. Olha, então aí, como é que estão aí? Tal, muitos clientes, etc. E eu tenho pessoas que assistem esta aula e no dia a seguir já falam com várias pessoas e já conseguem alguns potenciais clientes ali. Então uma conversa, olha, então como é que estás de clientes? Ah, está bem, tal, mas queria mais. Olha, mas, opa, então mas diz uma coisa, o que é que tu tens feito aí no digital para ter mais clientes? Ah, eu criei ali o meu Instagram e tal, e anúncios, tens feito? Epá, anúncios nunca fiz. Olha, o que é que tu achas de? E eu daqui a pouco já vou-te mostrar aquilo que tu vais falar. Tá? Então, olha aqui vários potenciais negócios que tu tens. Ok? Outra forma, no Google. Tal como tu pesquisas no Instagram, tu também podes pesquisar no Google. Então, tu podes chegar lá e pesquisar no Google por clínicas de estética em Leiria, restaurantes em Leiria, stands de automóveis, hotéis, alojamentos locais, lojas de roupa, painéis solares, sei lá. Há várias coisas. Só pensar nos negócios que existem, tá? Hoje. Então, no Google tu também podes fazer isto. E conseguires o contato dessas empresas, o e-mail, o telefone, etc. E ofereceres os teus serviços enquanto gestor de tráfego. A sexta forma é uma forma muito interessante, que é o seguinte, olhares para jornais e rádios da tua cidade e veres que anúncios existem lá. E esta estratégia foi passada pelo André. E olha aqui, ele contou-nos esta estratégia e eu estou aqui a partilhar contigo. Tá? Ele falou o seguinte, olha, venho partilhar um pouco da minha curta experiência. Se puder ajudar alguém que esteja no início como eu. Comecei no meio de dezembro. Como tenho um restaurante 10 a 12 horas por dia, então ele trabalha ele tem um restaurante, ele é dono do restaurante,
Por isso resolvi fazer a prospeção dos meus clientes no restaurante. Então ele tinha o restaurante dele, as pessoas iam lá para almoçar, para jantar, e ele falava sobre a profissão do gestor de tráfego. E o que tenho a dizer é que mesmo vivendo numa vila pequena, no interior de Portugal, consegui recrutar 5 clientes pagantes. Ou seja, utilizou o restaurante dele para conseguir 5 clientes pagantes. Das mais diversas áreas. Construção de piscinas, automóveis, salão de beleza, imobiliária e uma quinta de frutas biológicas. Olha aqui, às vezes há montes de negócios que as pessoas não pensam. Construção de piscinas. Pensaste na área de construção de piscinas? Provavelmente não. Automóveis é mais comum. Salão de beleza, pensaste nesta área? Imobiliária, talvez porque é mais comum. Quinta de frutas biológicas, pensaste nesta área? Pois é. Outra forma de prospeção que abordei foi ler o jornal do distrito e ver quem fazia publicidade no jornal. Então foi lá, olhou para o jornal seguinte: se esta pessoa investe no jornal é porque ela quer investir em publicidade. Se ela está a investir em publicidade no jornal, talvez ela poderia estar a investir em publicidade no Google, no Facebook, no Instagram. Né? E assim consegui mais 2 clientes, comprei uma carteira total de 7 clientes. No meu caso, falar diretamente com o cliente, pessoas que vejo todos os dias e me conhecem, torna tudo mais fácil. Explicar o que fazia, explicar quem dá usabilidade dos jornais, quais as vantagens. Então ele falava o seguinte: olha, faz anúncios nos jornais, olha que é as vantagens dos anúncios. E daqui a pouco eu vou-te mostrar quais são as vantagens dos anúncios relativamente aos jornais. Tá? Agora estou do outro lado de trabalho, então ele tem um restaurante, mais 7 clientes, e com 2 pequenas em casa. 4 meses e 3 anos. Parece-me que o dia tem apenas meia dúzia de horas. Força é na expressão, fala da forma mais natural possível que a magia acontece. É isso que eu digo. Conversa com as pessoas. Conversa. Tanto offline como os amigos e familiares. Conversa com eles. Vais ver que aí existem várias possibilidades que até aqui tu nunca vias. Então eu vou dar uma 7ª forma, que é fazer um stories. Um stories no Instagram é aquele círculozinho que fica lá no topo, lá em cima. Tu podes publicar um story. E já vários alunos também conseguiram clientes desta forma, que é o seguinte: eles fazem uma sondagem e fazem 2 perguntas. Olha, tu és dono do teu próprio negócio? Sim ou não? Já fez anúncios patrocinados nas redes sociais? Sim ou não? E cada um que responder que sim no teu Instagram, que é dono do próprio negócio, esse é um potencial cliente. Tá? E depois o sim ou não dos anúncios é para depois a forma como tu vais falar com ele. Ou seja, tu neste momento no teu Instagram provavelmente tens potenciais clientes como gestor de tráfego e não sabes. E não sabes. E se fizeres a story, tu vais entender se tens ali. Isto aqui é opcional porque às vezes exige alguma exposição, então algumas pessoas não querem. Então eu dou ele como opcional, como bónus aqui naquilo que eu falei. Ótimo. Então já vimos essas formas de prospecção, já vimos o que é um gestor de tráfego. Vamos falar sobre como é que tu podes cobrar destes clientes. Eu falei-te até aqui a forma de avança, mas existem 3 formas que tu podes trabalhar com os teus clientes. Cobrar o valor que eu sugeri, então os 200 euros por mês, ter um cliente teste, que daqui a pouco eu já vou te explicar o que é um cliente teste, e ser contratado por uma empresa. Então é quando tu procuras por vagas no LinkedIn e tu seres contratado por uma empresa para trabalhares como gestor de tráfego. Luciano, o que é um cliente teste? Um cliente teste é quando tu começas a trabalhar com um cliente e em que o primeiro mês o teu cliente só paga os anúncios. Ele não paga o valor da tua avança que eu falei aqui há pouco. Então, esta é uma opção interessante também para quem? Para quem não sente confiança. Luciano, eu estou a começar na profissão, eu não sinto confiança, eu quero ter o primeiro mês ali e tal como cliente teste. Achas que faz sentido? Pode fazer sentido. Uns dizem, não, prefiro já começar a cobrar. Tudo ótimo. Até sou super defensor desta ideia. O cliente teste eu deixaria para o último caso mesmo. Mas esta é uma possibilidade que existe. Então tu começaste o teu primeiro mês sem cobrar o valor do serviço e o cliente ele paga os anúncios. Então esta é uma possibilidade que existe também e que algumas pessoas fazem isto. Então vê isto como um estágio inicialmente para começares o teu negócio. E Luciano, se eu mandar estas mensagens aqui para as pessoas, todas vão me responder? Obviamente que não. Tá? Alguns não vão ver, então tu vais talvez mandar mensagens para algumas pessoas e algumas empresas não vão ver. Alguns vão ver e não vão responder. Alguns vão dizer, quer saber disto? Não vou responder. Alguns vão dizer que não querem. Olha, eu vi, obrigado e tal, mas eu não quero, não faz sentido. E uma pequena parte vai querer marcar uma reunião. Né? Então, é isto que geralmente acontece. Não sei lá, a cada 10 vais ter ali 5 que não vêm, 3 que vêm e não respondem, um deles diz que não querem e um deles dá-te uma reunião. Tá? E faz a reunião com ele. É assim que vai acontecer. E muito cuidado também com a ansiedade que costuma tomar conta das pessoas que estão a começar. Ou seja, sei lá, elas mandam mensagem e passadas 24 horas, sei lá, só um respondeu. Luciano, estou a fazer alguma coisa errada? Não estás. As pessoas demoram tempo a ver as mensagens. Tu respondes as tuas mensagens na hora, no dia? Provavelmente não. Agora imagina se tivesse um negócio em que tens clientes a mandarem mensagens. Provavelmente alguns vão demorar aí, às vezes meses, ou até semanas, ou dias. Então vai depender do tipo de cliente, tá? O importante é tu entenderes que quando tu vais mandar mensagens para os teus clientes e prospectar, tu estás a plantar pequenas sementes, tá? Estás a plantar pequenas sementes que vão ser colhidas lá na frente, tá? E Luciano, o que é que eu mando? Que mensagem eu mando para esses potenciais clientes? Para tu que estás na dúvida, eu preparei aqui um script de mensagens. Luciano, o que é um script de mensagem? É um modelo de mensagem que tu podes utilizar. Luciano, é obrigatório utilizar esse modelo? Com certeza que não. Tá? Tu podes adaptar para aquilo que tu achas que faz mais sentido. Eu posso dizer que este script já foi responsável por centenas, não, diria milhares de euros, sim, com certeza, milhares de euros faturados pelas pessoas que assistem o meu conteúdo. Então, este é um script validado e que já foi utilizado várias vezes. Luciano,
O que é que eu posso dizer então nesta mensagem para amigos e familiares? Tu podes falar o seguinte: olha, fulano, tudo bem? Eu quero falar consigo sobre algo importante. Sei que tem um negócio e sei que também está a tentar vender. Aqui podes adaptar, tá? É apenas um modelo aqui, ok? Não precisa ser que nem um robozinho. Podes adaptar. Então, quando tu mandares uma mensagem para um familiar, para um amigo, etc. Olha, sei que tem um negócio e está a tentar vender online. E às vezes acredito que podia estar a vender mais se estivesse a fazer anúncios pagos nas redes sociais. A parte boa é que estou a especializar-me em anúncios e selecionei algumas pessoas próximas para serem meus clientes. E olha, outra boa notícia, não vou cobrar nada por isso. Vou fazer de forma 100% gratuita. Isto no caso de fores fazer o cliente de teste, né? Se fores cobrar, aí já é outra história. Queria ter uma conversa consigo para explicar melhor como vai funcionar o meu trabalho. Tenho apenas algumas vagas disponíveis. Tem interesse? Ótimo. Isto é um script de mensagens que tu podes utilizar para os teus amigos e familiares. Para negócios no Facebook e no Instagram. Ele é mais ou menos parecido, tem apenas algumas adaptações, tá? Olha, você vai usar o seu Instagram e Facebook e gostei bastante do conteúdo, porém acredito que se estivesse a fazer anúncios, poderia estar a vender muito mais. Estou a mandar esta mensagem para te dar uma boa notícia, quero fazer os seus anúncios pagos e ajudá-lo a vender mais. E vou fazer isto de forma 100% gratuita. Já início a minha carreira profissional de anúncios e selecionei negócios com potencial para fazerem muitas vendas. Daqui segues o script, tiras o print e podes utilizar esse script aqui. Para negócios presencialmente é mais ou menos a mesma estrutura que tu segues na hora de conversar com eles. Luciano, eu acho que isso aqui vou ficar muito fixo, eu posso variar um pouco? Podes, não há problema. Tá? Lembra-te, é uma conversa. Quanto mais for uma conversa, vai ser melhor para ti. Está bem? Ótimo. E, Luciano, falaste aqui que 200 euros pelo valor mensal e quanto é que o cliente vai ter que investir por mês? Eu recomendo que o vosso cliente invista pelo menos 100 euros por mês. Tá? Isto dá mais ou menos 3 euros por dia em anúncios. Então ele paga-vos o valor, 200 euros mais os 100 euros de investimento. Luciano, pode ser menos? Pode ser menos. Tá? É o valor que eu recomendo aí com base. Pode ser mais? Com certeza pode ser mais. Tá? E se for mais, melhor ainda. Mais resultados tu vais conseguir. Luciano, qual é a diferença entre eu investir 1 euro por dia e 3 euros por dia nos anúncios? É que vais alcançar mais pessoas. E com isso o teu cliente aumenta a possibilidade de resultados. Então quanto mais tu investires, mais pessoas tu tens a alcançar. Então, Luciano, se eu investir 1 euro ou investir 10 euros, eu vou alcançar 10 vezes mais? Não. Existem alguns fatores que não é assim tão linear. Mas vais alcançar mais pessoas. Então o que tu precisas entender é: quanto menos tu investes, menos pessoas o teu cliente alcança. Quanto menos o teu cliente investe, menos pessoas ele alcança. Quanto mais ele investe, mais pessoas ele tende a alcançar. Está bem? Então, este é o valor que eu recomendo que tu investas por mês quando estou de tráfego. Perguntas comuns. Luciano, eu mandei aquela mensagem e chamaram para a reunião, tenho algumas dúvidas. Eu vou trazer aqui aquelas que são as dúvidas mais comuns quando tu fazes as primeiras reuniões com os teus clientes. Luciano, eu sou uma pessoa tímida. Eu mesmo assim vou conseguir fazer reuniões com esses clientes? Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sou uma pessoa, aquele aluno, talvez tu te identifiques com aquilo que eu vou falar, aquele aluno que ficava sempre no fundo da sala e ele, quando o professor começava assim a olhar para chamar um aluno, eu rezava assim: nossa, espero que ele não me chame, espero que ele não me chame, espero que ele não me chame. Eu sempre tive vergonha de aparecer. Eu apareço hoje à vontade. Eu comecei a dar aulas com 16 anos. Ou seja, sem querer entregando aqui a minha idade, já faz 20 anos que eu dou aulas. Tá? Já faz 20 anos que eu dou aulas. Então, eu já tenho mais uma vontade em frente às câmaras e isto é uma prática. Foram muitos anos de prática. Mas eu era extremamente tímido. Eu lembro a primeira reunião que eu tive que fazer com um cliente, eu nem dormi naquela noite de tanta vergonha que eu tinha. Então, se és uma pessoa que te sentes mais à vontade a conversar com as pessoas, em reuniões, etc., principalmente se estou de tráfego, ela é ótima para ti. Luciano, eu sou tímido. É uma questão de praticares. Tudo isso resolve. Mas agora eu posso dizer uma coisa. Se tu queres realmente ganhar dinheiro na tua vida, aprenderes a fazer reuniões é inegociável. É inegociável. Tu tens que aprender a fazer reuniões. Tens que aprender a te vender de alguma forma. E não cais naquela ideia de que o vendedor é uma pessoa com lábia, é uma pessoa que nasceu para isso. É técnica, é treino. Toda a aula que eu estou a dar aqui, acredita, houve muito estudo sobre como dar aulas, sobre como fazer reuniões. Então já passei por esta dificuldade que tu estás a ter. Não, eu já passei por ela. E eu posso te garantir, é uma questão de prática. Se tu acertares a mão, mais tarde ou mais cedo vais conseguir fazer isto. Se tu queres ser independente financeiramente e queres ganhar mais dinheiro, tu precisas de aprender a fazer isto. Não vais conseguir ganhar mais dinheiro se tu não aprenderes minimamente a fazer algumas reuniões ou a te venderes. Tá? Ou seja, eu fico muito nervoso numa reunião, isto é normal, com certeza. Tá? É normal se tu ficares nervoso nas suas primeiras reuniões, isto aqui é normal, pessoal. Não é que tu tens um problema, tá? És um ser humano, isso é bom sinal. É sinal que tens um ser humano, é sinal que estás vivo. Tá bem? As reuniões precisam ser presenciais com os clientes? Não. A maioria delas vão ser digitais, sei lá, 95% das tuas reuniões vão ser online, não vão ser presenciais. Tá? Luciano, mas se eu explicar para o meu cliente tudo o que ele faz, por que razão eu contratarei os meus serviços? A reunião não é para explicar tudo o que tu fazes. Uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus alunos é o seguinte: a reunião, ela serve para tu entender se tu podes ajudar o teu cliente. Então é muito mais para fazer perguntas. Olha, então fala-me, como é que estão as suas vendas no online? O que é que tem feito? Tem investido em anúncio ou não tem investido? E como é que seria a sua empresa se estivesse a colecionar mais leads, mais contatos? Ótimo, olha, eu acho que eu posso lhe ajudar.
Tá? Uma reunião é uma questão de tu conduzires a conversa, fazeres perguntas e entenderes se podes ajudar o cliente. E se ele tiver interesse que tu ajudes a resolver esse problema, aí tu apresentas uma proposta. Então não é dizer, não, vai fazer anúncios desta forma, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Isso é uma consultoria. E uma coisa que tu vais aprender quando tu começares a tentar vender alguma coisa é o seguinte: quanto menos tu falas, mais tu vendes. Quanto menos tu falas, mais tu vendes. Então é muito mais uma questão de saber fazer perguntas do que, efetivamente, de tu dares algum tipo de consultoria. Tá bem? Então é uma coisa que eu quero que tu entendas. Luciano, se eu estou numa primeira... se eu estou a começar, como é que eu posso passar confiança numa reunião com o cliente? Eu posso dizer o seguinte: esquece essa ideia de tu passares confiança. Se tu conversares, já é o suficiente. Tá? Já é o suficiente. Muitas vezes, esta falta de confiança foi mais criada na tua cabeça do que aquilo que o cliente está a sentir. Óbvio, existem algumas coisas que fazem passar confiança. Tá? Existem algumas coisas. E conforme tu vais tendo mais experiência, vais tendo mais confiança. Mas muitos dos problemas iniciais de confiança és tu que estás a criar na tua cabeça, nem é o teu cliente. Às vezes o cliente está mais nervoso do que tu. Ele está mais nervoso porque ele às vezes nunca contratou ninguém e não sabe nem que perguntas fazer. Ele está mais nervoso do que tu. Então, muita atenção a isto. Esta questão da confiança, muitas vezes é muito mais tu que te sabotas do que outra coisa. Quando tu vais a um dentista, tu perguntas o seguinte: olha, é a primeira vez que está a fazer limpeza. Tu não perguntas isso. Então, o teu cliente não te vai perguntar isto. Olha, é a primeira vez. Alguns podem perguntar, claro. Algumas exceções podem perguntar. Mas a mim, nunca me perguntaram. Olha, é o teu primeiro cliente? Mesmo quando eu estava a começar. Então, nós criamos muito mais problemas na nossa cabeça do que realmente eles existem. Muito mais. Tá? Luciano, e se eu não souber responder alguma pergunta quando eu estiver a começar como gestor de tráfego, como meu cliente, eu tenho medo disso acontecer. Relato dos meus alunos. Isto nunca acontece. Relato dos meus alunos. Isto nunca acontece. Uma coisa que eu pergunto para eles é: olha, qual foi o maior mito que vocês tinham na vossa cabeça e que depois, conforme foram tendo reuniões com os clientes, vocês foram percebendo que eles não correspondiam à verdade? Era esta daqui. Eu achava que o cliente ia perguntar um monte de coisas que eu não sei. Só que se tu estudaste, sei lá, 20 horas de anúncios, tu já sabes mais que 99% das pessoas que têm um negócio em Portugal. Mais que 90%, isso eu posso te garantir. A maioria deles não sabe. A maioria deles não sabe, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: isto é raríssimo, raríssimo de acontecer, muito raro, tá? E se isso acontecer, tu podes ser sincero para o teu cliente, dizer o seguinte: olha, isto que me perguntar, está-me a perguntar, eu não tenho a certeza dessa resposta, mas vamos dizer o seguinte: no final dessa reunião, eu vou pesquisar, eu vou conferir, vou ver lá no próprio Facebook e até amanhã, mando-lhe uma resposta sobre essa sua dúvida. Pronto, foste sincero. Isto passa confiança para o cliente também. Esta sinceridade. A verdade vende, turma. Vocês não precisam mentir. Vocês não precisam enganar o vosso cliente. Vocês podem ser verdadeiros. Mas já posso dizer que este vosso receio aqui, na maioria das vezes, não acontece. E agora vamos aqui a algumas dúvidas que podem estar neste momento na tua cabeça sobre a profissão de gestor de tráfego. Luciano, o gestor de tráfego, ele faz as publicações ou só os anúncios? Ele só faz os anúncios. Se tu já trabalhas com publicações de redes sociais, tu és um gestor de redes sociais, um social media, saber fazer anúncios, tu tens a faca e o queijo na mão. Tu tens a faca e o queijo na mão para tu teres mais clientes. Porque tu já tens clientes que criam conteúdo na internet. Agora só precisas de convidá-los a investir nos anúncios. E eu trago o exemplo da Filipa. A Filipa, ela estava ali com dificuldades com uma gestora de redes sociais, ela não conseguia ali passar do seu faturamento de 400, 500 euros. De repente, ela começou com a parte dos anúncios pagos, conseguiu mais clientes e, inclusive, este print que eu estou a dar aqui, ele está desatualizado. Hoje a Filipa fatura mais que 2.000 euros por mês como gestora de tráfego e gestora de redes sociais. Então, se já crias conteúdo, se és designer, se és web designer, aprender anúncios é quase que uma obrigatoriedade para ti. Luciano, o gestor tem que fazer sites? Não. Inclusive, uma coisa que eu ensino aos meus alunos é: site não vende. Site é uma coisa institucional. É uma coisa institucional. Tá? Site não vende. Okay? Site não vende. Então o gestor de tráfego não precisa de trabalhar com sites. Luciano, eu tenho 17 anos, 18 anos. Pode ser para mim? Pode ser para mim, para ti, sim. Tá? Quem me dera ter 17 anos. Olha aqui este caso. Luciano, chamo Yaya e tenho 17 anos, ensinei mentoria algumas semanas atrás e posso dizer que já tive o meu primeiro resultado. Fui chamada para estagiar numa agência de marketing. Então ela foi contratada para estagiar numa agência de marketing com apenas 17 anos. Não precisou, como tu podes ver, pela idade de qualquer faculdade de marketing digital para começar numa agência. Tá? Luciano, quais são os equipamentos necessários? Um computador e uma internet. É isto que tu precisas. Não precisas de nenhum software, não precisas de nenhum iPhone, não precisas de nada disso. Nenhuma câmera, esquece. É só o teu computador ligado à internet. Pensa, que negócio é que tu podes ter desta forma? E aqui em pouco mais de 20 horas já podes ter os teus primeiros clientes. Tá? Luciano, quanto tempo eu gasto em média para cada cliente? Esta é uma pergunta impossível de responder. Porquê? Porque no início tu vais demorar mais. Porquê? Porque tu não sabes mexer ainda bem na ferramenta. É o teu primeiro cliente, tu tens montes de dúvidas na tua cabeça. Então tu vais demorar um bocadinho mais. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo?
tu vais conseguindo atender mais clientes e mais rápido. Então vamos aqui a uma situação hipotética. Vamos imaginar que tu tens o teu primeiro cliente e trabalhas 1 hora por dia com o teu primeiro cliente. E acredito que até trabalhes menos, tá? No teu início. Mas tudo bem, vamos por aqui 1 hora por dia. Quando tu tens o teu segundo cliente, tu já não demoras 1 hora por cliente. Talvez já só demoras 45 minutos. Então tu só precisas de 1h30 para atender 2 clientes. Daqui a pouco tu tens 4 clientes, só que tu já não investes 1 hora por dia em cada cliente. Tu já sabes mexer na ferramenta, já estás mais à vontade, já és mais rápido. Então agora, em 2 horas, consegues atender 4 clientes. Reparem, então é isto que vai acontecendo. E uma coisa muito interessante que acontece com os nossos alunos é o seguinte. Nós temos alunos que têm medo, eu quero começar com o tráfego, mas eu tenho medo de não conseguir clientes. E temos uma outra leva, que são alunos que têm medo de conseguir muitos clientes e não conseguir dar conta. É muito louco isto. O ser humano não tem medo, não tem nada, ou tem medo de ter muito. E o que é que acontece? Aquele aluno que está a começar e tem medo de ter muitos clientes, ele repara o seguinte, que ele tinha medo de ter o primeiro e não conseguir dar conta. Depois, quando ele vai ter o segundo, ele tem medo de ter 2 e não conseguir dar conta. Quando ele vai ter o terceiro, ele tem medo de ter o terceiro e não conseguir dar conta. Isto vai-se repetindo, lá para o 10º. Ele vai ser contratado pelo 10º e ele pensa o seguinte, eu tenho medo de não conseguir dar conta de 10. E ele chega numa conclusão. Que não importa quantos clientes ele tem, ele sempre dá conta. Ele sempre dá conta. Tá? E é isto que vai acontecer contigo. Isto é chamado lei de Parkinson. É igual ao que acontecia nos teus trabalhos da escola. Quando o professor dava-te 6 meses para fazeres um trabalho, o que é que acontecia? Quando é que tu fazias esse trabalho? Era 1 semana antes. Não eram os 6 meses. Isto, lei de Parkinson é o quê? Quanto menos tempo tu tens para fazer uma coisa, mais tu te focas nela. E mais rápido tu fazes aquilo. Então, conforme tu vais ter mais clientes, podes ficar tranquilo. Tu dás conta destes clientes. Luciano, posso prometer resultados aos meus clientes? Não, isto não se promete resultados. Isto é um negócio. É anúncios. Vais atrair contatos, mensagens. Daqui a pouco já vamos falar sobre isso. Para o teu cliente. E este é o teu trabalho. Atrair o máximo de contato e mensagens para o teu cliente. E olha, eu vou-te mostrar agora o poder, vou-te dar aqui casos reais do poder do seu tráfego em números, de resultados conseguidos para clientes. Este é o exemplo de uma campanha. O que é uma campanha, Luciano? Tu, quando vais atender os seus clientes, tu vais fazer campanhas. Nessas campanhas vai ter os anúncios, que são as imagens, os vídeos, os textos, etc. Isto aqui são várias campanhas para um cliente e eu quero que tu vejas aqui alguns dados muito interessantes. O primeiro lugar é que para este cliente nós investimos 241 euros. Ou seja, nós fizemos um investimento de 241 euros. E convenhamos, 241 euros em marketing é um valor pequeno. É um valor pequeno quando nós falamos de investimento em marketing. Há pouco eu falei que o teu cliente deveria investir no mínimo 100 euros por mês com anúncios. Tá? Aqui neste caso foi um cliente que investiu 241 euros num mês. E é um valor pequeno, é um valor que qualquer negócio conseguiria comportar na hora de fazer o seu investimento em marketing. E olha o poder que a internet tem. Com apenas 241 euros, nós conseguimos chegar a mais de 73 mil pessoas. 73 mil pessoas. Só que não são pessoas quaisquer. São pessoas, como tu vais ver daqui a pouco, o público certo. Ou seja, 73 mil impressões do nosso anúncio que foram para os nossos potenciais clientes. Se tu fosses investir, sei lá, um jornal local não tem 73 mil impressões. Um outdoor, não sei se ele tem 73 mil impressões, mas com certeza, e eu já trabalhei no jornal, eu sei do que eu falo, e os valores de publicidade no jornal não são de 240 euros, o valor de outdoor não é de 240 euros, sei lá, no máximo conseguirias alguns flyers em que irias distribuir e nós sabemos o que acontece com flyers. Nós vemos, pegamos o flyer e jogamos aquilo para o lixo. E muitos dos flyers que são entregues não são de público-alvo nenhum daquele produto que é vendido. Então, com 240 euros, nós conseguimos chegar a 73 mil pessoas. E olha aqui que interessante. Nós alcançamos, tá? Aliás, desculpa, nós chegamos a 73 mil impressões e alcançamos 15 mil pessoas. Luciano, qual é que é a diferença entre alcance e impressões? É que eu alcancei 15 mil pessoas. E detalhe, isto aqui é uma cidade que deve ter uns 20 mil habitantes. Ou seja, praticamente, eu cheguei a 75% da cidade com 240 euros de investimento online. E, para termos 73 mil impressões, significa que aquelas 15 mil pessoas viram o nosso anúncio 3, 4, 5 vezes, tá? Porque ele foi impresso todas estas vezes. Então alcançamos 15 mil pessoas com 70 mil impressões. Tudo isto só com 240 euros. E por isto que o gestor de tráfego, sabendo obviamente fazer um anúncio, sabendo chegar ao público certo, ele é tão importante para qualquer negócio. Porque ele tem este poder de fogo. Ou seja, ele pode atrair muitos potenciais clientes com um investimento muito baixo mesmo. E reparem, isto gerou, neste caso, 307 cliques. Ou seja, com um investimento de 241 euros, nós conseguimos que 307 pessoas clicassem naquele anúncio e fossem falar com aquele negócio. Óbvio, nem todas estas tornaram-se clientes. Tá? Mas se nós pensarmos o seguinte, se isto for um serviço que custa, sei lá, 40 euros, se 10% de 300, ou seja, 30 pessoas compraram,
estamos a falar de 30 vezes 40, estamos a falar de 1.200 euros em vendas para 240 euros investidos. E nós sabemos que estes clientes podem até voltar neste serviço, então não quer dizer que eles gastem só aqueles 40 euros. Então 200 euros, 1.200 euros investido e estamos a falar de um serviço, um ticket baixo, que é 40 euros. Agora vamos imaginar num serviço que é, sei lá, de um dentista, que pode ser 200, 300, 400 euros. Então com pequenos investimentos, o gestor de tráfego consegue gerar grandes resultados para os seus clientes. E por isso que ele é um profissional tão importante. E mais alguns dados desse exemplo que eu trouxe aqui. Com 240 euros de investimento, nós conseguimos gerar quase 2.000 visitas àquela página do Facebook e 208 visitas ao Instagram. Ou seja, ali nós estamos a falar de 300 cliques de pessoas que clicaram e foram falar com o Messenger no negócio, mas muitas outras pessoas clicaram para ver a página. Tá? Não mandaram mensagem, mas foram lá e viram a página do Facebook ou viram o perfil do Instagram. Então, com um investimento bem pequeno, este é o poder que o gestor de tráfego tem no trabalho com os seus clientes. É aquilo que tu também podes ter. E tu podes aprender a fazer isto com algumas pequenas dezenas de horas de estudo. Não precisas passar 3 anos, como no ensino tradicional, para conseguires clientes. Então, mas Luciano, o trabalho do gestor de tráfego é conseguir então que o cliente dele receba mensagens? Também, mas não é só. Quando tu vais criar um anúncio no Facebook ou no Instagram, e o Google ele segue mais ou menos estes princípios, tu podes fazer anúncios para reconhecimento. O que é reconhecimento, Luciano? É quando um negócio quer apenas ser mais visto. Ele quer... É como um outdoor. Um outdoor ele quer apenas ser mais visto. Então tu podes fazer anúncios no Facebook só para reconhecimento. Vamos imaginar que tens um cliente que é uma oficina e ele quer apenas ser mais visto no Facebook. Para quando as pessoas precisarem de uma oficina, lembrem-se deles. Tá? Vamos dar um exemplo mais duro. Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola faz anúncios na TV, mas ela não vende pela TV. Não é? Ela mostra a sua marca, porque quando tu quiseres comprar a Coca-Cola, lembraste dela. Tu podes fazer anúncios no Facebook e no Instagram de reconhecimento, só em mostrar o anúncio para mais pessoas. Podes fazer um anúncio de tráfego. O que é tráfego? É quando o teu cliente ele quer, por exemplo, mais visitas ao site. Então tu podes fazer um anúncio no Facebook em que tu levas mais visitas para aquele site. Tu podes fazer um anúncio como gestor de tráfego de interação para os teus clientes. É quando o teu cliente, sei lá, tem um vídeo ou tem uma imagem, ele quer gerar mais likes, mais partilhas, mais comentários. Tu podes, como gestor de tráfego, fazer um anúncio no Facebook e no Instagram para que aquele post do teu cliente tenha mais interação. Às vezes há negócios que só querem isto. Eles não querem muito vender, mas eles querem gerar mais interação nas redes sociais. Tu, como gestor de tráfego, podes prestar esse serviço para ele. Alguns clientes querem capturar leads. Luciano, o que é que são leads? São e-mails. Então, por exemplo, para estares a assistir este vídeo, muito provavelmente tu inscreveste-te numa página para poder estar a assistir esta aula. Então, tu és uma lead. E existem negócios que precisam de leads, como, por exemplo, imobiliário, como, por exemplo, seguros, como, por exemplo, curso online, como, por exemplo, áreas da educação, stands de automóveis. Então, eles precisam de leads, precisam de e-mails, precisam de telefones. Então, o teu trabalho como gestor de tráfego é fazer com que esses negócios consigam mais leads. Então, esta é uma outra opção de anúncio que existe. Ou se o negócio tem uma aplicação. Eu quero fazer um anúncio, o meu cliente tem uma aplicação, eu quero fazer um anúncio para fazer mais downloads daquela aplicação. É uma possibilidade também. Ou ele quer fazer vendas. Ele tem um e-commerce, por exemplo. Então, tu podes fazer anúncios no Facebook para gerar mais vendas. Então, tudo o que eu te estou a mostrar aqui são opções de anúncios do Facebook para que tu não aches que só a opção de mensagens existe. Não é? Isto foi apenas um exemplo. Existem outras opções. Mas por isso é que o gestor de tráfego ele é tão importante, porque ele pode atender qualquer tipo de negócio. Porque um negócio, ou ele precisa de mais interação, ou ele precisa de mais alcance, ou ele precisa de mais visitas, ou ele precisa de mais leads, ou ele precisa de mais vendas. Não há algo muito diferente disto. Óbvio, depois cada negócio vai ter uma estratégia específica. Tá? Mas tu tens a possibilidade de fazer várias estratégias. Às vezes ele não quer mais mensagens para o Messenger, às vezes ele quer mais mensagens para o Instagram, ou às vezes ele quer mais mensagens para o WhatsApp. Então tens todas essas possibilidades. Então este é o poder do gestor de tráfego. E repara, Luciano, qual é que é o mínimo que o meu cliente tem para investir no Instagram e no Facebook? É €1 por dia. Ou seja, se o teu cliente tem €1 por dia, ele já pode contratar os teus serviços e investir em anúncios. Então ele investe pelo menos €1 por dia nas plataformas de anúncios. Então repara, qualquer negócio tem €1 por dia para investir. E se ele não tiver, que ele pare de beber café, porque é menos um café por dia. Então por isso que o gestor de tráfego ele tem tanto potencial de ser contratado por negócios. Porque basta que o negócio queira vender, tenha o valor para pagar a avança mensal do gestor e tenha pelo menos €1 por dia, ele pode utilizar o trabalho do gestor de tráfego. E tu defines quando é que os anúncios do teu cliente começam ou acabam. Ou seja, tu defines quando é que eles começam, tu defines quando é que eles acabam. Tu tens total controle das tuas campanhas de marketing.
Algo que, por exemplo, não acontece no meio tradicional de publicidade. Então tu vais lá, pões aquela notícia no jornal, se der certo, deu, se não deu certo, paciência. Aqui tu podes pôr mais dinheiro quando está a dar certo, ou podes cortar os dias, investir menos durante o dia e fazer novos anúncios, fazer novas imagens, etc. Tu tens total controle. E tudo isto trabalhando para um público extremamente segmentado. Então imagina que eu tenho um negócio em Leiria. Eu quero anunciar só para pessoas que estão a 17 km de Leiria. Eu quero só para pessoas que têm idade entre os 23 e os 50 anos, que são mulheres e que gostam de carros. E a inteligência das plataformas digitais permite-me fazer isto. Porquê? Porque quando tu estás a utilizar as redes sociais ou a internet, ele sabe onde é que tu estás. Ele sabe a tua idade. Ele sabe o teu género. Ele sabe os teus interesses. Luciano, como é que ele sabe os meus interesses? Por aquilo que tu pesquisas na internet, pelos sites que tu visitas, pelas páginas que tu frequentas, pelo aquilo que tu escreves nas mensagens. Então tu podes utilizar este conhecimento da internet para ajudar os teus clientes a venderem mais. O que é muito diferente de um anúncio de televisão, sei lá, que vai para o país inteiro. Ou um outdoor que pode estar a passar a alguém que está ali, sei lá, de férias. Não. Então tu tens este poder enviando para o público certo. Por isso é que o teu cliente, ao contrário dos meios tradicionais, com o digital, ele consegue investir menos e ter mais resultados. Porque ao invés dele mandar para toda a gente, os anúncios do teu cliente vão chegar àquela pessoa certa. E por isso que tu és tão poderoso como gestor de tráfego. Tu podes literalmente mudar o negócio de um cliente. Mas, Luciano, certamente os resultados que tu me daste foi um anúncio super complexo. Eu acho que a maioria dos meus clientes, sei lá, não vai ter uma produção de vídeo, ou não vai ter um super designer para fazer as imagens. Aqueles resultados que eu te mostrei há pouco, os 240 euros de investimento para 300 potenciais clientes que apareceram ali, foi feito com esta simples imagem. Uma menina escrito balé e saiba mais na descrição. E uma descrição simples. Inscrições abertas para o balé, coloquei aqui para proteger os dados. Aulas de balé para crianças, tal. Preparação para os exames, local, informações, vagas limitadas, venha fazer a sua aula experimental, fale connosco. E aqui tinha um botão para a pessoa clicar e mandar para o Messenger. Era isto. Tá? Mas porquê que é algo tão poderoso? Porque é o anúncio certo para as pessoas certas. E com isto o gestor de tráfego consegue colher muito resultado. E tudo isto pode ser aplicado não só no Facebook e no Instagram, mas também no Google. Este é um outro exemplo de um anúncio de Google. Com apenas 21 euros, quase 22 euros de investimento, nós conseguimos 58 cliques para o nosso cliente. Ele apareceu para 1500 pessoas. Só que estas 1500 pessoas no Google, o que acontece? Imagina que tens um cliente que é uma oficina. E eu quero que quando alguém pesquisa por oficina em Leiria, apareça o anúncio do teu cliente. Então esta pessoa é uma pessoa extremamente segmentada, porque ela já pesquisou por oficina. Então o teu cliente ele vai aparecer para a pessoa certa, no momento certo. Tá? Então, 1500 impressões do anúncio, com um CPC, que é um custo por clique de 38 cêntimos. Então com 22 euros eu apareci para 1500 pessoas que buscaram por aquilo que o meu cliente vende. Então, por isso que é extremamente poderoso. A chance desta pessoa que clicou fechar é muito grande, porque ela já está a pesquisar por aquele anúncio. Com 20 euros, sei lá, tu não fazes o quê? 200 flyers, 300 flyers, não mais do que isso. Então aqui tu consegues ter este poder, 20 euros para 58 clientes interessados neste negócio. E no caso do Google ainda é mais simples, porque nem sequer imagem tu precisas criar. Basta que tu escrevas o texto, porque os anúncios do Google são em texto. Então tu podes trabalhar no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, TikTok, há muitas variáveis. O que eu quero te mostrar aqui é um pouco do potencial daquilo que o gestor de tráfego faz. E por isso que ele é tão importante para aquele negócio. E um dos grandes poderes da internet é que ele permite mostrar o feedback sobre os anúncios. Ou seja, eu consigo saber quanto é que investi, quanto é que retornou, quantos cliques eu tive, quantas mensagens gerou, etc. E é algo que no meio tradicional isso não é possível. E por isso que todos os negócios migram para o meio digital. Porque eu consigo ter estes dados. Mas, Luciano, se é tão fácil assim, porquê é que o dono do negócio não está a fazer isto? Voltamos àquele ponto. Porque, primeiro, muitos deles não sabem disto. Se tu falares com alguns amigos e familiares que terem um negócio e tu falares disto, a maioria deles não vai saber. E os poucos que sabem, não querem estudar isto, não têm tempo, não viram sequer uma masterclass como tu estás a ver, e muitos não sabem que isto é possível. Não? Então, por isso é que tu és o profissional certo para as pessoas certas. Vamos falar agora sobre 3 formas de tu ganhares dinheiro como gestor de tráfego. Ainda mais dinheiro. Na verdade, o que eu te falei até aqui foi apenas uma das formas. A vença mensal. Ou seja, tu cobras um valor por mês para fazeres aquele serviço ao teu cliente. Só que existem outras formas. Uma outra forma é a consultoria. Então, vamos imaginar o seguinte. Tu falaste com um cliente em que tu fazes a proposta para fazeres a venda do teu serviço e ele diz, agora não posso e tal, sei o quê, não tenho verba para isso, etc. O
que tu podes fazer? Tu podes vender uma consultoria para esse cliente. E vou-te dar aqui um exemplo de o André. E olha o que é que ele nos escreveu aqui. Tá? Só para desejar um feliz 2023. Há um ano atrás andava aqui a ver o canal do YouTube do Luciano e vários vídeos sobre tráfego, case de sucesso e muito mais. Passado um ano, lá estou eu como gestor de tráfego, onde tenho aprendido muito e trabalhado com vários parceiros incríveis. Para mim, a profissão de gestor de tráfego é uma das mais enriquecedoras do mundo digital e físico em vários aspectos, tanto como pessoal e profissional, visto que temos que lidar com vários negócios diferentes ao mesmo tempo. É incrível. Se me dissessem que hoje iria estar a gerir tráfego de infoprodutos são cursos online, e-books, etc., serviços, outros negócios e dar consultoria em ads, eu diria que seria impossível. Ou seja, o André, ele juntou a parte de prestação de serviços com a parte de consultoria. Então eu vendo serviços e vendo também consultorias. Luciano, quanto é que eu posso cobrar por hora por uma consultoria? Se estás a começar, consegues cobrar 60, 70 euros por uma hora de consultoria. Já tens mais experiência, consegues cobrar 100 euros, 150. Nós temos alunos que fecham pacotes de 3 horas de consultoria por 400 euros, por 500 euros. Luciano, o que é que faz numa consultoria? Nessa consultoria, o que é que acontece? Tu, ao invés de tu fazeres pelo cliente, tu vais mostrar aquilo que o cliente precisa fazer. Então, olha, no teu caso, tu precisas fazer isto, desta forma, desta forma, desta forma, desta forma. Tu mostras pelo que ele precisa fazer. É diferente, porque na consultoria tu mostras, mas depois quem toca o barco é o cliente. Luciano, eu posso acompanhar o meu cliente depois? Podes, aí tu defines o teu estilo de consultoria, mas tu podes vendê-la e vendes só aquela hora em que tu mostras e depois é com o cliente. Então tu és muito mais bem pago à hora do que na tua avança mensal. Só que obviamente é mais fácil vender a avança mensal, porque há mais pessoas a quererem que os outros façam do que a quererem aprender e eles fazerem. Tá? Então isto é possível. E outro exemplo aqui de um outro aluno. Olá a todos, aqui vai a minha partilha e massagem ao ego e também pedido de ajuda. Tive hoje a minha primeira reunião de proposta, ou seja, a primeira reunião que eu fiz com um cliente, tinha começado como gestor de tráfego, um cliente era um restaurante, ele nem acabou o GT. Luciano, o que é o GT? É os nossos alunos da mentoria, quando eles entram, eles têm um programa GT. Eles aprenderem o que eles precisam sobre anúncios para começarem. Tá? E o 0 a 10 clientes, que é um curso em que nós ensinamos-te a prospectar clientes. E ele não tem nem ideia do que fazer para legalizar a atividade como gestor. Ou seja, ele não faz a mínima ideia como é que ele vai pagar impostos, não faz a mínima ideia. Tá, mas, fechado. Ele vendeu uma consultoria de 6 horas. Ou seja, ele estava a começar. Ele não estudou nem 20 horas da profissão de gestor de tráfego. E ele vendeu uma consultoria com 200 euros. Ou seja, ele disse o seguinte, olha, eu vou, sei lá, uma vez por semana, isto já estou a supor, durante 6 semanas, eu vou, durante uma hora, ensinar-te aquilo que tu precisas fazer. Vendeu 200 euros. Estava feito. Ele poderia fazer isto no mês para 4, 5 clientes. E com isso ele teria vendido 1000 euros por 6 vezes 5, 6, 12, 24 por 30 horas. Então eu acredito que hoje tu trabalhes, repara, se ele tiver 5 clientes desta forma, ele trabalha 30 horas para receber 1000 euros. Hoje, na tua semana, eu tenho a certeza que tu não trabalhas, numa semana, trabalhas 40 horas e muitas vezes nem 1000 euros recebes. Porquê? Porque tem este poder, porque este é um trabalho tão importante para os negócios e por isso eles estão dispostos a pagar por isso. A segunda possibilidade de tu ganhares mais dinheiro como gestor de tráfego é como agência. Ou seja, tu podes começar a crescer, quando tiveres muitos clientes, tu contratas outros gestores para trabalhar contigo. Então tu consegues ter mais clientes e mais pessoas a trabalhar contigo. Se tu quiseres, tu podes dizer o seguinte, eu cheguei ali nos 10 clientes, para mim está confortável, eu não quero passar dos 10 clientes e é isto que eu quero. Está tudo bem, não há problema. Não há problema. Agora, se tu queres crescer a prestação de serviço, muitas vezes ela chega a um limite. E tu podes começar aquilo que é chamado de agência. Agência é quando tu começas a contratar outras pessoas, outros gestores ou designers, vai depender daquilo que tu precisas, para trabalhar contigo. Nós temos vários alunos, inclusive o Richard, ele há pouco tempo bateu o faturamento na agência dele de 20 mil euros, tá? No mês. E ele, há 1 ano e meio, era garçom. Ele demitiu-se do trabalho de garçom para iniciar como gestor de tráfego. Só que ele foi crescendo. Hoje tem, acho que 3 pessoas a trabalhar com ele. A agência dele fatura 20 mil euros por mês e é isto. Tá? Ele foi crescendo. E repara, em 1 mês e 1 ano e meio que isto aconteceu. Tá? Então é algo bem interessante. A terceira forma é a coprodução. Luciano, o que é coprodução? Coprodução é quando tu te tornas sócio de algum produto digital, de algum curso online. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que tu tens um professor de canto, sei lá, ele é muito bom, tens aulas de canto, ele é muito bom, só que ele atende presencialmente, então ele tem aqueles limites, não é? Que ele atende presencialmente. O que é que ele poderia estar a fazer? Esse professor de canto poderia lançar um curso online. Só que ele, quando ele vai lançar o seu curso online, ele precisa atrair alunos para esse curso online. E ele precisa de um gestor de tráfego. Então tu podes falar com esse teu cliente, esse teu professor de canto, e dizer o seguinte, olha, já pensaste em lançar um curso online?
eu entendo sobre gestão de tráfego, eu entendo sobre marketing digital. O que é que tu achas de nós começarmos a lançar esse curso online em parceria? E aí vocês tornam sócios, 50-50, dessa mesma empresa. E aqui há muito potencial. Porquê? Porque o teu professor de canto, ele pode vender 10 cursos por mês, mas também pode vender 100 cursos por mês. Eu dei o exemplo do professor de canto, podia ser professor de piano, podia ser professor de ténis, podia ser professor de balé, podia ser especialista em salão de cabeleireiro, e ele podia vender para outras pessoas que têm um salão de cabeleireiro. Há várias possibilidades. E porquê que esta é uma área tão interessante? Porque quando tu entendes dos anúncios, eles são fundamentais para qualquer curso online vender. Então tu podes tornar sócio quando tu encontras alguém que tem muito potencial e tu lembras de alguém, sei lá, um cozinheiro, que é muito bom, só que ele está o tempo inteiro a prestar só serviços e ele não lança nada no digital. Pensa em algum nome que vem à tua cabeça. E tu podes tornar coprodutor. Luciano, isto é comum para quem está a começar, não é? Quem está a começar como gestor de tráfego, na maioria das vezes, vai atender negócios locais. Mas conforme tu vais tendo mais experiência, tu podes começar a procurar coprodutores. E aqui eu trago a história do Pedro. O Pedro, ele era personal trainer, entrevistei há pouco tempo. Ele era personal trainer e ele conseguiu chegar aos 250 mil euros de faturamento como coprodutor. Eu sei que ele tem 50%, então estamos a falar aqui 125 mil euros de faturamento. Faturamento, há impostos. Mas vamos imaginar que, sei lá, ele fatura isto 20% disto por ano. Tá? Lucra 20% disto por ano. Já é um bom dinheiro, 50 mil euros, certo? E o Pedro há pouco tempo ele era personal trainer, então ele lá cobrava os seus 10 euritos por hora e tal, como personal trainer, não conseguia muito escalar, trabalhava 8, 10 horas por dia. E hoje ele consegue escalar com um único sócio. Tá? Porque ele encontrou uma pessoa que tinha muito potencial, começaram a parte dos cursos online juntos e faturam bastante nesta parte do digital. Então ele é coprodutor e é alguém que era personal trainer, ou seja, alguém completamente fora da área do digital. Tá? E Luciano, então eu já entendi o potencial disto tudo, a minha cabeça até está maluca. O que é que eu faço agora? O que é que eu preciso estudar para ser bem sucedido? Vamos lá. O que é que tu precisas dominar para ser gestor de tráfego? Tu precisas dominar sobre anúncios pagos, sobre como conseguir clientes e sobre como manter esses clientes. São as 3 áreas que tu precisas dominar. Você não precisa entender muito mais? Não. A maioria no início vai ser sobre anúncios pagos. Mas depois, com o tempo, tu vais entender, vais dominar os anúncios e o teu trabalho vai ser praticamente só de prospecção com esses clientes. Luciano, mas ainda tenho algumas dúvidas. Vamos lá. Eu vou precisar de abrir empresa? Não preciso de abrir empresa. Eu daqui a pouco o exemplo de uma pessoa que vendeu uma consultoria e ainda nem faz ideia de como é que vai pagar os impostos. Mas turma, tu não precisas saber isto. Tu precisas saber como conseguir os teus clientes. Depois que tu tens o cliente, preocupas-te com isto. Contratas uma consultoria de um contabilista, explica-te como é que tu fazes a parte dos recibos, está feito. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: se tu tens o dinheiro para resolver o problema, tu não tens o problema. Então se tu conseguiste o teu primeiro cliente, ele vai-te pagar. Se ele vai-te pagar, tu já tens dinheiro para contratar uma consultoria de um contabilista. E eu garanto que o contabilista cobra menos por hora do que tu cobras no teu serviço como gestor de tráfego. Então tu vais lá cobrar os teus 200 euros e o contabilista lá vai cobrar 50 euros por uma hora para te explicar aquilo que tu precisas fazer. Pronto, está feito, resolveste o teu problema. Então não fiques basbacado da cabeça com esta questão de empresa, de contabilidade, etc. Está bem? Luciano, esta profissão funciona do zero, eu não sei nada, nunca vendi nada digital, etc. Eu trago aqui o exemplo do Nuno. Olha, ele diz o seguinte: sou novato, comecei consigo no dia 19 de setembro. Posso afirmar que estou muito feliz por ter decidido não ficar em cima do muro. De momento já conto com 7 clientes pagantes. Tá? E esta mensagem eu recebi ela em dezembro, ou seja, passado 3 meses eu estava com 7 clientes pagantes. Então, e ele começou do zero, o Nuno. E outra coisa, um detalhe interessante sobre o percurso do Nuno: ele é engenheiro, tá? Ele nesta época trabalhava full time, não sei se ainda trabalha full time, com 2 filhos. Com 2 filhos. E ele tinha 7, 8 clientes a part-time como gestor de tráfego. Então ele já estava com 7 clientes a part-time. Isto aqui é part-time. Ia faturar mais de 1.800 euros por mês a part-time como gestor de tráfego. E se eu devo fazer um contrato com um cliente, eu recomendo que tu faças um contrato com o teu cliente. Tá? Se for cliente de teste, não precisas. Se for cliente pagante, eu recomendo que tu faças um contrato com o teu cliente. Tá? Um contrato, um documento só, ou dá para assinar digitalmente, etc. Hoje em dia é bem tranquilo fazer isto. Tá? Então, mas eu recomendo que tenhas um contrato. Luciano, se eu estou a começar do zero, em quanto tempo eu posso ter um retorno? Eu já te contei há pouco a história do Nuno. Eu trago aqui a história do Pedro, porque ele tinha começado no início do ano e ele começou em janeiro. E no primeiro, dos primeiros clientes, ele começou a ajudar o cliente a vender o curso online e ele, em maio, já tinha 100 mil euros faturados, tá? Com aquele cliente, como coprodutor. Então, sim, mesmo que estejas a começar do zero, dá para teres um retorno. Óbvio, vais ter que estudar, vais ter que trabalhar, vais ter que dedicar. Eu não te crio ilusões na tua cabeça. Tá? Mas é assim, se tu queres ganhar dinheiro, se queres mudar de vida, eu lamento informar-te. Se tu procuras algo rápido, que não tens de esforçar, esquece, não vais dar certo em área nenhuma.
Tá? Então sim, vais ter que trabalhar, vais ter que gostar, mas vais conseguir muito mais rápido do que uma profissão tradicional. Muito mais rápido. Tá? Luciano, será que eu vou ter tempo de aprender? Será que eu consigo gostar? Por exemplo, a Cris e o Vasco, os dois trabalham na mesma profissão. Trabalham como hosteiros de bordo. E eles conseguem ser gestores de tráfego. Tá? Ter ali os seus 1.000 euros a mais todos os meses, 1.200. Então, se eles trabalham como hosteiros de bordo, passam muito tempo offline, imagina tu. Então, acredito sim que dá. Luciano, estou desempregado. Se estás desempregado, a melhor saída que tu tens é apostar no digital. Porquê? Por uma razão muito simples. É onde podes escalar mais os teus ganhos. É onde só dependes de ti para escalar. E eu trago o exemplo da Vera. A Vera, ela trabalhava na TAP e houve, com a questão da pandemia, muitas pessoas foram demitidas, etc. E ela decidiu pela profissão de gestor de tráfego. E 2 filhos em casa, e ela foi e fatura hoje mais que 1.500 euros por mês como gestora de tráfego. E, curiosamente, depois a TAP voltou a contratá-la, ela voltou para a TAP, trabalhar a full time na TAP, e em part-time ela continua com esses 8 clientes. Ou seja, ela juntou as 2 profissões e foi uma situação que ela saiu quando desempregada. E assim, se estás desempregado, tu tens algumas alternativas. Ou voltas para o meio tradicional e tu já sabes que é aquele tempo, que é aquela questão de não poder aumentar ganhos, é aquele saláriozinho, blá, blá, blá. Ou tu aproveitas este momento para teres o impulso para o digital e mudares de carreira. Então, se estás desempregado, eu recomendo vivamente que tu comeces uma profissão digital. Eu recomendo. Sinceramente, eu recomendo que tu vás por aí. Este é o melhor caminho. E eu falo isto porque eu recomendaria isto para qualquer pessoa próxima. Qualquer pessoa próxima. Tá? Luciano, eu preciso ter uma página de Facebook e Instagram profissional para divulgar o meu trabalho? Não, não precisas. Não podes ficar tranquilo. Se tiveres, melhor, mas não é obrigatório. Tá? Podes usar as tuas redes sociais pessoais. Luciano, eu preciso criar imagens, não sou muito criativo. Olha, tu podes criar imagens, tá? Hoje em dia ficou muito fácil criar imagens com inteligência artificial, etc. É tranquilo criar imagens. Como eu já te mostrei, se fores para a parte do Google, são só textos, mas hoje em dia é muito simples criar as imagens e não precisa ser imagens complexas. Eu mostrei-te aquilo foi uma imagem de um banco de imagens com um texto e um botãozinho ali a dizer saiba mais. Foi só isto. Então assim, mesmo que tiveres que criar imagens para os teus anúncios, não são imagens complexas, há clientes que já te fornecem as imagens e há clientes que o próprio produto já é o anúncio, a imagem do anúncio. Então não precisas de saber. Se souberes, é melhor e hoje em dia é muito tranquilo fazeres isto. Luciano, eu posso aplicar a profissão de gestor de tráfego no meu próprio negócio? Podes. Podes aprender anúncios para o teu próprio negócio, mas já te falo aqui uma coisa. A chance de tu quereres abandonar a tua profissão e quereres ir para gestor de tráfego é bem grande, como aconteceu com o Anthony. Tá? O Anthony, ele entrou na mentoria para estudar para o negócio dele. O que aconteceu? Virou gestor de tráfego. Então isso é bem provável que aconteça. Luciano, serve para quem está em outros países, na Europa ou no Brasil? Serve sim. Tá? A profissão de gestor de tráfego, ela funciona para qualquer país do mundo, desde que tenha internet. Então, acredito que todos os países do mundo tenham internet. Eu quero saber aqui, já conseguiste ver várias possibilidades que até aqui tu nem fazias ideia, em pouco mais de uma hora, nem fazias ideias que elas tinham? Pois é, elas existem e elas sempre estiveram à frente dos teus olhos. Só que tu nunca viste realmente, apenas olhavas. Então, o meu objetivo aqui é mostrar-te e abrir a tua mente para estas possibilidades da profissão de gestor de tráfego. E se eu te dissesse que existe uma forma de ir mais rápido e com mais segurança neste mercado, tu gostarias? É como se fosse um atalho. Se estivesse num jogo e pudesses pegar este atalho, utilizar este atalho para ir mais rápido e com mais segurança. Faria sentido para ti? Então presta atenção ao que eu vou-te falar. O mercado, ele tem muitas possibilidades. Já viste aqui vários casos de sucesso, já viste aqui várias possibilidades que há pouco tu não vias. Mas ele favorece quem se qualifica, quem se dedica, quem se foca na mudança que realmente quer. E para quem tem um real interesse em se tornar profissional de verdade, eu tenho um convite para te fazer. Participar no meu programa de mentoria. E neste programa de mentoria, tu vais ter acesso ao método ACM mais aprofundado. O que eu te mostrei aqui são os pilares do método. Mas dentro da mentoria vais ter ele a fundo. Vais entender o método ACM a fundo. Vais aprender tudo aquilo que tu precisas sobre ferramentas de anúncios. Facebook, Instagram, Google, TikTok, tudo o que tu precisas. E, não, obviamente, não só aprender a mexer nas ferramentas, mas sim aprender a mexer de forma a dar resultados para os teus clientes. Porque clicar em botões é uma coisa. Entender a estratégia por trás dos anúncios e aquilo que funciona é outra. Então, na minha mentoria vais ter acesso ao pilar A, de aprender a parte dos anúncios. Vou-te mostrar também como é que tu conquistas clientes, como é que tu reúnes detalhadamente com clientes, como é que tu abordas esses clientes, como é que tu contornas objeções, como é que tu fechas, como é que tu convences o cliente a ele contratar os teus serviços. Vou-te mostrar também como manter, porque nada adianta tu conquistar esses clientes se passado um mês ele vai-te embora. Então vou-te mostrar quais são os comportamentos que tu deves ter para manter este cliente a trabalhar contigo. E não vai ser algo apenas com login e com uma senha para tu entrares.
a mentoria, ela é muito mais do que isso. Ela permite que tu comeces praticamente do zero e tenhas um acompanhamento por quem já trilhou esse caminho. Alguém que já percorreu o caminho que tu queres percorrer vai-te mostrar como é que tu podes chegar lá. E mesmo que tu estejas a começar do zero, sem nunca teres feito um único post ou um único anúncio nas redes sociais. Mas mais do que falar sobre ela, eu vou-te mostrar a mentoria por dentro. Ao entrares na mentoria e se entrares hoje mesmo, tu podes começar já a estudar hoje mesmo. Tu, ao comprares a mentoria, vais receber um login e uma senha para entrares na nossa plataforma. Mas vais ver rapidamente que isto não é apenas o login e uma senha. Há muito material aqui. Mas lembrando, se tu entrares agora, podes já começar a estudar hoje mesmo. E aqui, o que é que tu vais aprender tu quando entrares na mentoria? Tu vais ter um começo por aqui que vai te explicar detalhadamente como é que funciona toda a mentoria e tu vais começar com um curso de empregado a empreendedor. Ou seja, neste curso, o meu objetivo é mostrar-te como é que tu mudas a tua forma de pensar para deixar de ser uma mentalidade de empregado para teres uma mentalidade de empreendedor. Ao longo do tempo, nós vimos que os nossos alunos, os que entravam na mentoria, eles tinham que mudar a forma deles pensarem. Então mostrei-te uma aula, como é que eu fui de alguém que era professor de ténis para alguém que hoje tem uma empresa com dezenas de pessoas. O que é que tu precisas mudar no teu mindset, na tua forma de pensar? Então logo quando tu começas na mentoria, tu começas a mudar a tua forma de pensar. Depois, tu entras no programa GT. E o programa GT são aulas gravadas que tu também podes já começar a assistir. O de empregado a empreendedor também são aulas gravadas. Estas daqui também são aulas gravadas que tu podes já começar a estudar para tu poderes iniciar a aprendizagem dos anúncios. Então tu vais aprender aqui detalhadamente como é que funcionam os anúncios, como é que tu tens acesso à conta de anúncios do cliente, como é que tu crias o teu anúncio, como é que tu segmentas, como é que tu tens ideias para anúncio, tá? Como é que tu segmentas ainda melhor para aquele público que é realmente o público comprador do teu cliente, como é que tu analisas as campanhas para entender o que é que está a dar certo, o que é que não está a dar certo, etc. E ainda vais receber outras coisas, como por exemplo um modelo de contrato para tu utilizares tanto em Portugal como no Brasil. Ou seja, só este modelo de contrato, ele custa mais do que a mentoria se tu fores mandar fazer um advogado. Então tu aqui ganhas direito a um modelo de contrato que tu podes utilizar com todos os teus clientes. E aqui no fim do programa GT tu tens o teste, tens a tal prova do programa GT, em que tu fazes este teste, testas os teus conhecimentos e se passares no teste tu recebes um certificado. Então, tu com este certificado vais poder mostrar aos teus clientes que tu passaste pela mentoria. E estas aulas gravadas, elas são ideais para quem muitas vezes não consegue assistir aulas em direto, porque, por exemplo, tem um trabalho das 9 às 18, ou então vai utilizar mais o fim de semana para estudar. Tu ficas sempre com tudo gravado aqui na mentoria, para tu poderes ver e rever estas aulas, caso tu tenhas dúvidas. Então ela é ideal para pessoas que estão mais ocupadas, digamos assim. Então, esta parte do programa GT vai-te dar toda a base que tu precisas sobre anúncios de Facebook e Instagram. Depois, tu vais ter acesso a um curso de prospecção de clientes. Ou seja, eu vou-te mostrar detalhadamente como é que tu preparas as tuas redes sociais, caso tu queiras utilizar para prospectar, como é que tu prospectas os teus clientes por e-mail, como é que tu prospectas por ligação, como é que tu prospectas por redes sociais, quando é que deves usar uma, quando é que deves usar outra. Eu mostro também como é que tu fazes uma reunião com o teu cliente. Eu tenho análise de reuniões, ou seja, os alunos gravaram reuniões, eu analisei reuniões e mostrei o que é que eles acertaram, o que é que eles erraram, para que tu evites alguns erros de reuniões que os iniciantes podem cometer. Eu mostro como é que tu contornas as objeções dos teus clientes, como é que tu apresentas uma proposta, o que é que tu deves fazer após fechar. Então tudo isto aqui vai te dar uma ótima noção de como é que tu consegues os teus clientes. Então repara, tu aqui mudas o teu mindset de empregado para empreendedor. Aqui tu aprendes os anúncios de Facebook e Instagram. Aqui tu aprendes a procurar clientes. E aqui entras no filé mignon da mentoria, que são as nossas aulas em direto. Então todas as semanas, além de todas estas aulas gravadas, além de um grupo de apoio e de suporte que vai te auxiliar, já vais ver daqui a pouco, tu tens todas as semanas aulas em direto. Então todas as terças-feiras, ao fim do dia, nós temos aulas em direto, nas quais nessas aulas eu tiro as tuas dúvidas, eu analiso as tuas campanhas, eu trago convidados de temas que podem te interessar. Então, por exemplo, gestão financeira, foi um dos temas que nós tivemos na última aula. Eu trago temas variados que vão te ajudar a complementar a profissão de gestor de tráfego. E outra coisa, tu vais ter acesso a todas as gravações, se tu quiseres assistir. Por exemplo, eu comecei com um cliente que é médico. Ótimo, tens um aluno que partilhou o que é que ela fez para ter resultado com aquele médico. Tá? Então, por exemplo,
Por exemplo, eu quero aqui aprender, tem um cliente de e-commerce, tens um aluno que já deu uma aula sobre um cliente de e-commerce, então tens todo um histórico de todas as aulas que aconteceram até aqui, se tu quiseres, mas tu ganhas direito a teres uma aula por semana em direto. Então isto aqui é o filé mignon da mentoria. Todas as semanas tens uma aula que tu podes assistir, que ela fica gravada, caso tu não consigas assistir em direto. Então esta é a experiência ideal para quem gosta de aulas em direto, para quem gosta de interagir, deixar a sua pergunta e ser respondido em direto, para quem gosta de assistir outro tipo de aulas também, ali ter o seu compromisso semanal de estudar na profissão de gestor de tráfego. Depois que tu fizeste tudo isto, ainda tens também, se tu quiseres, o nosso curso de Google, que vai te ensinar todos os anúncios de Google que tu precisas. O Google Analytics, que é uma ferramenta que vai te ajudar a entender as métricas dos teus clientes. Luciano, tem mais coisas? Se eu quiser, tem mais coisas. Tu vais aprender também a editar imagens no Canva, para poderes criar imagens para os teus clientes. Então repara, tens todo um apoio que vai te auxiliar nesta tua transição de carreira. Além de todas estas aulas, tu vais ter acesso a vários materiais complementares que vão te ajudar. Por exemplo, tens um material de apoio. Quando tu vais fazer uma reunião, Luciano, o que é que eu pergunto ao meu cliente? Tu vais ter um material de apoio que vai te auxiliar e vai te dizer quais perguntas tu deves fazer, porque aqui um dos nossos lemas é organização. Então, para mim, tu tens que ter um negócio organizado quando tu começas. E se tu começas, é ainda mais importante tu começares um negócio organizado. Porque vais mais rápido e perdes menos tempo. Então, tens acesso a materiais complementares que vão te ajudar. Então, por exemplo, tens aqui um script daquilo que tu deves falar na tua primeira reunião com o cliente, o que é que tu deves pedir. Tens aqui, por exemplo, as próprias pastas que vais trabalhar com os teus clientes, nós já damos para tu te organizares. Então, tu vais ter acesso aqui a pastas dos clientes, para que todos os teus clientes tenham pastas iguais, para que tu fiques organizado e saibas onde é que estão as coisas. Isto vende, isto permite que tu cobres mais aos teus clientes porque tens mais organização. Tem outra planilha que os nossos alunos adoram, que é a planilha Dracar. A planilha Dracar, ela dá, por exemplo, ideias de estratégias. Então, por exemplo, tu começaste com um cliente mecânico. Luciano, que tipo de campanhas eu devo fazer para o meu cliente mecânico? Olha, se fores utilizar o Facebook e Instagram, tu deves fazer uma campanha de tráfego. Lembra que nós falamos há pouco da campanha de tráfego? Deves mandar para o WhatsApp e também podes fazer campanhas de mensagens em que mandas para o Messenger. Então já damos ideias para os alunos daquilo que eles devem fazer quando eles têm um cliente novo. Luciano, tenho um dentista, que estratégia devo utilizar? Olha, se fores utilizar Facebook e Instagram, mensagens, tá? Mandar para o Messenger ou para o WhatsApp. Ou então podes fazer campanhas de geração de leads. Então tu, quando começas um cliente, já vens preparado com as várias estratégias que nós passamos aqui. Então, organização para nós é um lema. E é tudo isto que vais encontrar ao entrar na mentoria. Trabalhar o teu mindset, anúncios, como é que tu consegues clientes. Então vais ter um passo a passo como conseguir clientes, assistir aulas em direto para quem gosta de experiências em direto e com isso vai acelerar muito o teu aprendizado. Anúncios de Google para quem quer trabalhar com clientes de Google, como editar imagens e tudo isto com um suporte que vai te auxiliar durante todo o teu percurso. E com isto aqui tu vais muito mais rápido. Tu vais conseguir resultados muito mais rápido como gestor de tráfego. E durante as próprias aulas tu podes fazer as tuas próprias anotações. Então tu estás a estudar nesta aula, por exemplo, estás no começo por aqui e queres fazer algumas anotações de como é que tu podes fazer? Ótimo. Tens aqui sempre um bloquinho de notas que tu podes utilizar para fazer anotações nas tuas aulas e com isso melhorares ainda mais o teu estudo. Então tu consegues fazer anotações em todas as aulas. Luciano, e se eu quiser pesquisar para alguma aula, sei lá, eu vou ter reunião, eu quero pesquisar sobre aulas que tem na mentoria sobre reuniões. Ótimo. Tu vais aqui na nossa busca e pesquisas sobre aulas com o tema de reunião. E tu vais ter todas as aulas que nós temos sobre reuniões dentro da mentoria. O objetivo é que tu vais mais rápido. Ao invés de estás aleatoriamente à procura de coisas, aqui vais mais rápido. É ideal para quem tem pouco tempo. E além de tudo aquilo que eu te mostrei, ainda vais ter uma equipa de suporte ao teu dispor. Esta imagem que estás a ver aqui é um print dos últimos 60 dias do nosso grupo de alunos. E nos últimos 60 dias nós tivemos mais de 1100 publicações do nosso grupo de alunos. Ou seja, são alunos a deixar dúvidas, é o nosso suporte a ajudar e são outros alunos a ajudarem esse aluno que deixou dúvidas. Então, se tu queres crescer mais rápido, a melhor forma é tu estares rodeado de pessoas que estão a trilhar o mesmo caminho que tu estás a trilhar. E, óbvio, a teres um apoio de quem já trilhou este caminho, como é a nossa equipa de suporte. E estás presente numa comunidade que só cresce. Hoje, a nossa comunidade de alunos tem mais de 3.300 membros. É a maior comunidade de marketing digital em Portugal. Então, é um excelente local para tu começares a crescer, poderes tirar as tuas dúvidas, poderes fazer networking e, quem sabe, encontrares até parceiros de negócios. Tu não precisas de trilhar esta tua jornada sozinho quando começares nesta nova profissão. E
E Luciano, a tua mentoria dá certificado? Sim, além de todo este conteúdo que tu já viste, com aulas gravadas, aulas em direto, atualizações e ainda temos lá dentro testes, que ao passares nestes testes, tu tens direito a um certificado. Então tu podes depois utilizar este certificado para mostrar aos teus clientes que estudaste na mentoria Gestor de Tráfego. Ok, Luciano, mas programas de mentoria costumam ser caros. Eu já vi por aí programas de mentoria caríssimos, porque eles têm um acompanhamento, têm uma equipa de suporte, têm aulas em direto, etc. E eu não vou te iludir. Eu sei que programas de mentoria não são baratos. Tá? E o meu objetivo aqui não é te dar a coisa mais barata possível. O meu objetivo aqui é dar-te aquilo que tu precisas para chegar lá. Porque eu sei que se tu chegares lá, vais ter este valor como gestor de tráfego, 1.000, 2.000, 3.000 euros por mês, às vezes até mais como gestor de tráfego. Então quanto é que custa uma mudança desta de profissão? E especialmente depois de teres visto que centenas de alunos já chegaram lá. Eu quero que tu sejas o próximo. E o conteúdo que eu vou te dar aqui não vais encontrar em nenhuma faculdade, em nenhuma pós-graduação. E nem com todo este suporte que nós damos aqui. E além disso, como já viste, não gera um retorno tão rápido. Se vais fazer uma faculdade, vais precisar de 3 anos, 2 anos e vais ter que investir, digamos, pelo menos uns 20.000, 30.000 euros, 40.000 euros se fores fazer uma licenciatura. Ou mesmo queres começar qualquer outro tipo de negócio. Repara, tu só para abrires em uma lavanderia self-service em Portugal são 40.000 euros. Se queres abrir um restaurante, alguma coisa de alimentação, são pelo menos 100.000 euros de investimento. Se queres começar o teu próprio negócio, ter o teu controle do teu tempo, do teu dinheiro, etc. Então, já vimos que os vários alunos que faturam bem como gestor de tráfego para abrir um negócio são estes valores em Portugal e que uma pós-graduação, uma faculdade, hoje em dia vais ter que investir aí 20.000, 30.000 ou às vezes até mais euros para sair de lá com um curso que muitas vezes vai-te garantir pouco mais do que o salário mínimo. E quanto vai custar a mentoria? Quanto é que custa tu aprenderes uma nova profissão numa faculdade? Já vimos aqui, talvez, algumas dezenas de milhares de euros e talvez alguns anos de estudo. O preço oficial da mentoria é de 499 euros mais IVA. E agora pode ser que tenhas pensado, isto é muito caro para mim. E olha, eu entendo-te. Mas olha só, fechares 3 clientes nos próximos 90 dias, cada um a te pagar pelo menos 200 euros por mês, já cobres o teu investimento, certo? E ainda sobra uma pequena percentagem de lucro no teu bolso. E repara que não estou aqui a prometer que vais conquistar diversos clientes nas primeiras semanas. Estou a falar de apenas 3. Inclusive, esta é uma meta bem modesta. Mas provavelmente tu estás a começar do zero e vais levar algumas semanas até te sentires mais confiante a ofereceres o teu serviço. Isso é normal. Por isso mesmo, eu pus a meta lá em baixo. E apenas para te mostrar que podes recuperar esse valor do teu investimento na mentoria em pouco tempo e para provar o quanto eu acredito no meu método e no que também podes conquistar com ele, eu vou-te dar um pequeno empurrão. Acabei de disponibilizar um desconto de 100 euros que podes expirar a qualquer momento. Durante um tempo limitado vais poder adquirir a mentoria por apenas 399 euros mais IVA. Mas eu recomendo agir rápido, porque esta condição de 499 por 399 euros, ela vai terminar em breve. Então, se fechares esta Masterclass para decidir depois, o desconto pode desaparecer. E neste exato momento, tens um link ou botão em baixo deste vídeo, onde podes clicar para fazer parte da mentoria Gestor de Tráfego. E Luciano, durante quanto tempo eu vou poder estudar na mentoria? A mentoria ela é uma anuidade, ou seja, tu compras, este valor é pago anualmente, não é pago por mês. Algumas pessoas perguntam, Luciano, este valor aqui, neste caso, os 349 euros mais IVA, é um valor mensal? Não, é um valor anual. Tu vais pagar isto por ano. E tu vais ter acesso à mentoria durante um ano. Depois, se ao fim do ano, tu quiseres, renovas connosco. Se não quiseres, não renovas. Tu és livre para isso. Mas eu espero que a mentoria te dê tanto resultado que tu queiras continuar connosco a estudar na mentoria. Agora, vamos aqui a algumas dúvidas comuns que costumam existir sobre a mentoria Gestor de Tráfego. Luciano, falaste aí muito sobre anúncios de Facebook e só um pouco de Google. Tem Google também? Tem Google também. Tu vais aprender das principais plataformas. Se tu aprendes a fazer anúncios de Facebook, Instagram e Google, já dominaste 99% dos clientes que tu vais conseguir como gestor de tráfego. Luciano, eu vi todos esses modelos de contrato e de planilhas que tu tens aí. Eu vou ter acesso a tudo isso? Vais sim, vais ter acesso a tudo isso, a todos os modelos de contrato, todos os modelos de planilha, a todas as aulas, ao grupo de alunos, às aulas em direto, tudo para que tu possas ter sucesso como gestor de tráfego. E Luciano, se eu continuar começar a estar contigo, além do preço da mentoria, eu vou ter que investir mais alguma coisa? Não.
Tá? Não vais ter que investir mais nada. Tá? Então basta tu entrares na mentoria, começares a estudar e é isto. Não tens que fazer mais nenhum investimento, nenhum software, nem nada disso. Tá? E Luciano, eu vou ter suporte todos os dias. O nosso suporte ele funciona de segunda a sexta. Então, em menos de 24 horas, tens uma resposta para a tua dúvida. Ao invés de andares aí perdido a procurar no Google ou no YouTube e às vezes a fazer coisas erradas que vão te fazer perder o teu cliente, tu podes ter uma equipa que vai te responder e vai te auxiliar da forma concreta para resolveres aquele teu problema. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de tu tirares todas as tuas dúvidas. Mas, Luciano, eu quero ser gestor de tráfego, mas eu quero começar a part-time. É possível? É possível. Tá? Sem problema algum. Tu podes começar a part-time, podes estudar a part-time, como tu podes ver. Tem todas as coisas gravadas também. Se tu queres prospectar clientes, procurar clientes, podes fazê-lo a part-time. Nós temos vários casos de alunos que estão a part-time e continuam porque gostam daquilo que fazem, querem apenas o rendimento extra. Ou temos alunos que estão a part-time porque eles querem fazer a transição de carreira. Agora que tu viste a oportunidade, está na hora de tu dares o teu próximo passo. Eu posso abrir-te a porta, posso mostrar-te as possibilidades, posso mostrar-te o caminho que tu deves seguir, mas quem precisa de atravessar esta porta és tu. Então abri-te este caminho até aqui. Agora chegou a tua hora de dares este próximo passo. Eu espero ver-te muito em breve como aluno da mentoria Gestora de Tráfego. Foi um prazer ter-te aqui durante esta Masterclass. Eu espero que tenhas gostado e bora, que agora é hora de conseguir clientes e começar a trabalhar como gestor de tráfego. Em janeiro eu estava com 12 clientes e aí eu parei um pouquinho e falei assim, 12 clientes já dá pra gente tentar dar uma melhorada da parte interna da empresa. Veio a necessidade de abrir um negócio, eu nunca imaginava. Brasileiro, em Portugal. Tu começaste com a gestão quando? Em qual mês? Foi em agosto, né? Em agosto eu cheguei, em setembro eu fechei a mentoria. Eu acho que eu nunca assisti tanta... Eu acho que eu nunca... Parecia que você era o meu melhor amigo o tempo todo. Porque eu passava mais tempo com você do que com minha noiva. Era o tempo todo. Tem gente que diz, tem gente que sai da imersão e da mentoria e diz, Luciano, eu já estou até a sonhar consigo. Isso, direto. Normal, isso aí é normal. Mano, eu abdiquei de final de semana. Hoje eu não conheço, até hoje eu não conheço poucos lugares aqui em Portugal, porque até semana passada, os meus finais de semana eram dias de semana. Eu trabalhava de segunda a segunda, e quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava botando em prática. Não adianta você ficar só no estudo, e também não adianta você botar em prática o que você não aprende. Então, a mentoria com a sua... Você precisa botar a mentoria e a parte prática um do lado do outro para você caminhar e ter um futuro bacana dentro da gestão de tráfego. Eu sempre falo que o resultado de muito trabalho, esforço, determinação devolve. O mercado é gigantesco, não tenho nem o que falar. Eu li uma frase esses dias que existe dois tipos de empresa: a que já estão na internet e a que ainda vão entrar. Então, assim, aqui em Portugal ainda o mar é infinito para as empresas que não estão na internet. Muitas pessoas não têm esse interesse, mas a obrigação da gente que trabalha com anúncios é mostrar os benefícios dos anúncios. A gente sanar essa dor de muitas empresas que não tem uma presença digital, não está na internet, não aumentar o faturamento através dos anúncios. E eu aprendi da forma mais doída. Depois de 3, 4 clientes, eu comecei a investir com meu próprio dinheiro na minha própria conta de anúncios para gerar os meus próprios clientes. Falei, se dá certo para os meus clientes, por que não dá certo para mim? E aí vem aquela parte de ter vergonha muito de gravar, ter vergonha muito de telefone. Eu odiava gravar, odiava telefone. Hoje em dia eu tiro dúvidas todos os dias nas minhas redes sociais. É assim, de uma forma tranquila, flui. Entende? Eu comecei em agosto, paguei a mentoria no próprio mês de agosto, praticamente já tinha pago o valor da mentoria com os clientes, com os primeiros clientes que eu fiz. Eu tinha tido um bebê há pouco tempo, ainda estava a terminar a minha licença de maternidade, fez-me um clique e comecei a pensar, não, isto pode realmente mudar aqui a minha vida e trazer-me aquilo que eu quero, não é? Que é sentir-me realizada, mas ter também alguma disponibilidade para os meus filhos, porque eu tenho 2. E pronto, e comecei a pensar nisso, porque em nenhum momento pensei em entrar para a gestão, para a mentoria, para trabalhar para outros clientes, não, eu pensei só para o negócio próprio. Inclusive, quando mandaste lá a mensagem no Instagram que estavas com bastantes clientes, hoje tens chat por opção, não é? Porque puseste como prioridade estar mais tempo com o teu filho, foi isso? Foste tu que definiste isso? Mais ou menos. Explica um bocadinho.
Sim, eu estou com 7 clientes, já cheguei aos 12. Hoje, com esses teus 7 clientes, hoje em termos de faturação, uma faturação superior ao que tinhas antes, com os teus outros trabalhos, como é que é a nível de faturação? O pessoal gosta sempre de saber, fica sempre curioso com isso. Sim, bastante superior, como é óbvio, bastante superior, além de ter aqui a possibilidade de escalar o negócio, não é? Que é aquilo que eu estou a tentar fazer, a criar um projeto que ainda me vai dar mais, mas de qualquer forma, neste momento, bastante superior. E eu não tenho, eu posso abrir o jogo, porque cliente no mínimo são sempre os 200 euros, 200, se for uma situação básica. Mas eu tenho clientes a pagarem 800, 900 euros. Portanto, vai sempre variar. Valores bem interessantes, bem interessantes. Sim, vai variar sempre muito. Portanto, eu não tenho aqui um mês, eu não tenho um mês, eu defino sempre um limite do valor, não é? Que me parece ser razoável para a gestão de tráfego. No mínimo, abaixo disso, e já fiz outras situações, às vezes já cobrei menos que 200 euros e fiquei arrependidíssima, porque acho que realmente nós temos que valorizar o nosso trabalho. A mentoria ajuda também um bocadinho nisso, porque a mentoria e aquilo que eu notei porque eu já fazia anúncios e a parte técnica é sempre muito simples de se fazer. Agora, porque há sempre muita ajuda, muito conteúdo, a parte de, ok, mas faz assim, assim e assim, explicar-nos. A mentoria serve quase como uma bengala e como um GPS, não é? Para nos direcionar. Estou aqui para contar um pouquinho do meu processo como gestora de tráfego, e para isso eu vou voltar também um pouco no tempo para dizer que tudo começou quando eu resolvi mudar de profissão. Eu trabalhava na Justiça Federal como servidora pública há 10 anos, mas eu queria muito buscar a satisfação profissional e a liberdade de poder ser nômade digital e viajar, que sempre foi uma paixão minha. E trabalhar também com criatividade, com estratégia, que são coisas que eu reconheço em mim como algum ponto forte, né? Então, para isso, eu dei o primeiro passo. Eu mudei para Portugal, comecei a estudar muito sobre marketing digital, me dediquei exclusivamente a isso, com cursos, pós-graduações, enfim. E trabalhei numa agência com produção de conteúdo, mas eu queria chegar mesmo, era na gestão de tráfego. Foi aí que o meu caminho cruzou com o do Luciano e eu entrei na mentoria. Isso foi decisivo para mim, porque eu comecei a crescer, os clientes, eu tinha entrado com 2 clientes, sendo que eram amigas, e a partir daí eu comecei a crescer, pude escolher, né, o caminho que eu queria seguir. Hoje eu já trabalho com uma cartela de clientes, já tenho os meus primeiros clientes em Portugal, já ganhando em euro, já fiz consultoria por hora, clientes já começam a me indicar. E o meu faturamento ele já chega a quase 5 vezes o que eu tinha investido para entrar na mentoria. Então, eu só tenho muito a agradecer ao Luciano por todo o conhecimento que ele partilha, a proximidade que ele tem com os mentorados. Ele é mesmo o nosso tio, que ele está sempre disposto a ajudar e a esclarecer dúvidas, enfim, é muito acessível. A maioria das pessoas acha que o gestor de tráfego precisa ser um matemático, um engenheiro, e a gente traz um cara da academia, um cara dos pesos. Quanto é que você está conseguindo por mês atualmente? 4.000, 5.000 euros. Então a gente está falando de 4, 5 mil euros a cada mês como gestor. Falando aí para o Brasil, né, traduzindo para o Brasil nesse momento, a gente está falando de 25 a 30 mil reais por mês que atualmente o Pedro consegue fazer. Dá um pulo. Qual tinha sido o seu máximo como personal trainer, por exemplo? Personal trainer, para aí 1.200, 1.500. 4 vezes ou 5 vezes tinha sido o seu máximo, né? Então a gente está falando de um período curto, né? Uma coisa que no personal trainer não encontrava, que é viver com mais liberdade, não ter que ter horas marcadas para dar os treinos. Todo esse mundo de gestão de tráfego, ou seja, nós podemos estar a trabalhar sem ter que dar justificações a ninguém, a liberdade horária, geográfica, acaba por ser bastante apetecível, e foi aí que eu basicamente, eu vou entrar na mentoria. Para a gente começar também como gestores temos de ter alguma confiança, algum suporte de início, e foi isso que fez a diferença, sim. E hoje, pelo que passaram aqui, a tua empresa o ano passado fez um faturamento de 119 mil euros com os lançamentos de vocês. Ano passado fizemos realmente 119 mil, ainda só estava com um cliente. Eu não gosto de chamar clientes, eu chamo parceiros. Sim, é um parceiro, sim. Na realidade não são clientes. E este ano já vamos atingir os 170 mil neste momento.
com projeções de chegar a 250 a 300 no final do ano. Essa é a meta. Então, eu entrei na mentoria no final de setembro, mesmo no final de setembro, portanto, final 27, 28 por aí de setembro. O que significa que para todos os efeitos entrei na mentoria em outubro, comecei a estudar em outubro. O que significa que em dezembro, quando nós falamos, eu já tinha atingido a meta dos 6 clientes, portanto em dezembro eu já tinha atingido essa meta e já estava a passar para os 8 clientes nessa altura. E hoje em termos de faturamento, Vera, com esses clientes, quanto é que tu consegues como gestora a trabalhar em casa? Cerca de 1.500 euros por mês. Boa, por mês.